E eu... Só pra gente... Então, assim, e você sabe aqui também, já deve ter visto que aqui o episódio é seu. Sim. Então eu queria saber qual é o seu número. Eu tenho uma lista de números aqui. Pode ser 9? 9 já foi. Já foi. 14, talvez? Já foi também. Já foi também. Põe 24, então, vai. Pronto. Eu morria de medo a minha vida inteira de cair no número 24 na chamada. Ah, beleza. Gostei aí da... O medo virou força. E aqui é um papo descontraído, tá? A gente, você sabe, né? Você já eu vou te falar, cara. Por poucos podcasts que eu ouço podcast, cara. Fantástico. Muito obrigado. Então nós vamos começar. Pode ser, não? O Toledo não pode ver os adjetivos que eu escolhi hoje. Então tem que bater a palminha. Isso é coisa de velho, bater palminha hoje, né? Então vamos lá. Olá, estamos mais uma vez aqui, eu e você e eu, em mais um episódio do podcast, né? Que é uma realização da Polinésia, o lugar exótico de quem pensa marketing. Ao meu lado esquerdo e direito, eu nunca sei, é sempre ele, né? Ele, aquele mais conhecido pelo mundo como Maurício, Marcelo Bernardes, mas o mundo é pequeno para o podcast, então aqui ele é conhecido como Toledo, em homenagem à sua genitora, Dona Cíntia, inesquecível, e sempre será citada aqui até o fim dos dias do podcast, tá bom? Então, do meu lado aqui, como você já está acostumado, meu caro ouvinte, né? Aqui está o inalienável, né? Bom. O inocente, né? O insidioso Marcelo de Toledo Bernardes, mais conhecido como Toledo. Lembrando que estamos nos estúdios cinematográficos de Amauri Mauro, evidentemente, você sabe disso, e que quem conserta todas as burradas que eu faço aqui é o besouro fazedor de ideias ali com o João. E aí, Toledo, você gostou hoje? Repete o último aí pra mim. Inalienável é muito bom, tá né? Bom. O inocente tá é bom, carinhoso. Tá bom. Assim, o insidioso, que eu não sei direito o que é. Cara, pode ser uma ofensa. Pode. Tá bom. Mas você sabe, né? Eu dei o Google lá, palavras que começam com IN, entendeu? E aí, mas eu gostei, eu acho bonitinho. Insidioso deve ser algo bom. Deve ser. Se não for... Não, mas eu nem vou retrucar, porque em época de Copa a internet faz isso por mim, com você. Com certeza. Então estamos... É bom, né? Estamos em época de Copa, para quem não sabe, né? Aqui nas gravações, eu estou sendo massacrado, Toledo, né? Mas pede, na né? Copa do Mundo. Não, pede isso nada, Toledo. É que ontem foi o jogo do Brasil, eu faço um post lá, né? Eu faço um post assim, né? Dos times que merecem a minha torcida. Aí eu fiz um post com a camisa do Japão, né? O país que inventou o miojo merece a minha torcida. Aí perdeu. Aí eu falei, né? O país do... depois foi o jogo da Holanda, né? Da Alemanha, né? O país das melhores cervejas merece a minha torcida. Perdeu. Aí, desclassificado. Aí eu falei, vamos ver se na Holanda eu me recupero, né? Aí eu coloquei lá, o país de Memphis Depay, né? Porque óbvio, né? Corintiano que sou, merece a minha torcida. Perdeu de novo. Aí os caras estão me chamando, né? De Mick Jagger, cara. Me chamando de... que corintiano não entende de futebol. Aí dá pra entender. Não, o corintiano entende muito de futebol. Por que eu não torço pro Brasil? Porque eu não sou brasileiro, Toledo. Você sabe, eu sou corintiano, minha nação é outra, meu passaporte é outra, minha cidadania é outra, entendeu? Nem é esse jogo. O Corinthians está acima da seleção brasileira. Você lembra que tinha o Polvo na última Copa? Você lembra? Sumiu o Polvo, né? Sumiu. Não, você sabe que ele apareceu numa propaganda de bet? Ele aparece, olha, o meu avô, ele fala do avô dele previu, a propaganda de bet, mas eu não vou falar de bet aqui, que eu acho que, né, em função de ser uma questão social, né, muito séria no Brasil hoje, a questão de bet, eu sou radical. Boa. Eu não acho que devia ser proibido, porque tudo que é proibido, né, assim, devia ser muito bem controlado, porque aí você sabe quem joga e quem não joga, sabe, né? Também não pode proibir de vez que você perde o controle. Aí todo mundo pega um VPN de outro país e a bola continua, né? Mas agora Tigrinho devia ser proibido, né? Sim. Esse é um absurdo, né? É inacreditável o que acontece, porque, eu estava vendo ontem, Toledo, são cerca de 15 a 20 bilhões por mês. Em apostas. Em apostas. Circulando. Ou seja, que está circulando na aposta e não está circulando no varejo. Na economia.
E isso tem um impacto. Olha que loucura o que é isso se tornou. Tem um impacto na economia de um país, do Brasil, que é a sexta, sétima economia do mundo. Baita retrocesso, né? É um baita retrocesso. Então, assim, eu vi um cara falando, outro falou assim, não, cassino, podia ter cassino no Brasil, no Copacabana Palace. Aí o cara fala, mas aí um sujeito humilde. Não, cara, o cara humilde nem entra no Copacabana Palace. Então você tem que ter uma certa política. Tinha né? cassino no Copacabana Palace? Lá nos primórdios tinha, né? Na China tem cassino, né? Você pega o país que era a colônia portuguesa da China. Ai, meu Deus, eu tive lá, entrei num cassino lá. E, fugiu, não é Hong Kong, o outro lá, Macau. Macau hoje é maior que Las Vegas, cara, o movimento de dinheiro. Maior que Las Vegas. Eu entrei no cassino lá, comprei meia dúzia de ficha, vamos brincar aqui. Eu fui embora, devolvi a ficha porque eu não achei uma oportunidade de jogo de tanta gente de tão cheio que tava. Cara. Agora, precisa ter uma política, né? Sim. Assim, é que nem bingo. Bingo, cara, tá bom, né? Assim, mas tem uma política, né? De controle, essa coisa. Mas as bets estão fazendo feio, né? É bom. Mas enfim, eu quero saber da Purple. E aí? Em época muda muita coisa na época da Copa do Mundo? Vocês têm que fazer algumas ações específicas, assim? Todo mundo tenta hackear, né? Sim. Esse é o ponto. Não, assim, normalmente, pra quem não é patrocinador, não tende a ser um ano muito bom, porque fica tudo meio congelado. Mas esse ano tá típico, sabia? É mesmo? Esse ano eu tô sentindo as marcas com mais apetite pra testar os limites do que pode ser feito. Então, mesmo quem não patrocina tá participando. Você viu a campanha do Burger King, acho que foi no México, desculpa, que ele fala não pode falar FIFA, ele fala FAF. Ele fala FAF, aparece FIFA. Muito bom, né? Aquilo é muito bom. E a maioria, eu não entendo também, Toledo, assim, por exemplo, você pega uma campanha da Brahma, da Copa do Mundo. Eles fazem um filme e depois eles vão recortando, né? Assim, cara, e fica repetindo. Saudade do tempo que as campanhas tinham vários filmes diferentes, né? Porque você fica... Cara, você já viu aquilo 300 mil vezes, cara, sabe? Acabou isso no mundo da propaganda. Uma frequência alta, né? É que assim, a Copa do Mundo é uma das poucas oportunidades que a gente tem hoje em dia de concentrar audiência, né? Sim. A audiência ela não é concentrada, né? Hoje em dia ela é fragmentada em 200 lugares, mas na Copa do Mundo, em alguns momentos, em específico, ela é concentrada. E a frequência acaba gerando esse... A gente não tá mais acostumado a ver frequência de comunicação, né? Aí a gente vê e fala, caceta, tô vendo só isso agora. É só isso, né? Agora, a melhor campanha que eu vi, a melhor propaganda que eu vi foi na TV fechada, da Airbnb. Eu vou tentar achar e vou te mandar. Cara, ele fala... É fantástico. Não era Brasil, não? Não deve ser que ele fala... Não, Era Brasil? Eu acho que porque aparece, né, a foto do Pelé e tal. Ele fala assim, olha, o jeito de fritar a comida do norte da África foi adotado pela Espanha e surgiu os churros. Aí fala assim, os porto-riquenhos levaram os ritmos cubanos para os Estados Unidos e surgiu a salsa. Aí ele fala assim, os caras do reggae, do reggae, né, foram para a Inglaterra lá, aí dali surgiu o punk. Ele fala assim, em momentos em que as coisas se fundem, surgem as melhores coisas, né, uma coisa meio multicultural e tal. Você imagina quando a gente está unido em torno de um jogo. Puta, é maravilhosa a campanha, só texto e foto. Te tocou. Texto e foto, mas muito sofisticado, né? Muito inteligente, né? Então, por isso que só tá na TV, né? Mas, sabe, de um requinte assim, sabe? Sabe aquele requinte? Mas eu vou achar e vou te mandar. Tá bom. Enfim, Toledo, estão aqui do meu lado, cara, um cara fantástico, né? Assim, um cara que, puta, história, né? Dei aula pra ele lá atrás, no início dos anos 2000. Foi o primeiro TCC/PGE que eu orientei, foi do grupo dele, que era um grupo que só tinha gente também, só figuras carimbadas, exóticas, e que se tornou empreendedor, né? No mundo da comunicação, num lugar que talvez pouca gente tenha visto, né? E que hoje nos honra com a sua presença. Boa.
Seja bem-vindo, meu caro Marco. Cara, que legal tá aqui, que legal ouvir o seu olá ao vivo, né? Assusta um pouco, né? Assusta, Você mas tá meio vacilando assim, você toma uma. mas é muito bom ver ao vivo 25 anos depois, né? Quase isso, então, assim, 25 anos depois. A gente já se encontrou nesse intermeio, né? Sim. Mas como é que você tá, meu caro? Cara, eu tô bem, né? Acho que a gente tava conversando aqui de Copa, né? Realmente, pra gente lá, o ano de Copa também é um ano sempre diferente, né? A gente não sabe muito bem como ele vai ser, né? E acho que a gente tá falando muito das marcas que estão envolvidas em patrocínio, que acabam fazendo bastante coisa, né? As outras acabam ficando um pouco de lado, né? E pra gente que, né, trabalha não com a mídia de mainstream, a gente fica um pouco na segunda divisão nessa hora, né? Então, assim, cada ano é um ano diferente. Esse ano tá sendo melhor, ainda bem, né? 2022 eu acho que foi muito pior do que tá sendo agora 2026. Não sei se é porque juntou com fim de pandemia. Ali tinha um contexto específico. E Copa, teve as eleições também ali no mesmo período. Eleição sempre tem, né? Na Copa, né? No Brasil sempre vai coincidir com Copa, né? Mas acho que essas coisas já estão mais desconectadas, sabe? Né? Sim. Agora, eu quero 2 observações, né? A primeira, você tinha mais cabelo quando eu dei aula para você, certo? E menos barba. E segundo, você falou a gente lá, né? Lá onde? É disso que a gente vai falar hoje, né? Lembrando que eu te dei aula lá no começo dos anos 2000, lá, 2002, depois eu orientei teus TCC, né? Sim. E aí você escolheu o número 24, falávamos disso aqui antes, né? Escolhi para tentar vencer esse medo, né? Bom, eu sou da Monkey Business, né? Sou o criador, né? O fundador da Monkey Business. Então, eu estava te falando, né? Eu fui número 24, a primeira vez que eu mudei de colégio, fui pro colégio particular, cara, era um estigma, né? Eu falei, professor, qual é o meu número? Ele, 24, a sala riu de mim, mas eu sou da Zona Leste, né? Depois todo mundo levou porrada, né? Mas assim, não, tô brincando, não chegou a tanto, mas né, alguns riram, outros não riram de medo. É diferente, né? Mas como a mudança, mudou-se a cultura, né? Bom, E aí você tá falando em mudança de cultura, não dá para associar isso a Monkey, né? Sim. Cara, como é que surgiu a Monkey? Assim, o que ela faz? E aí a gente vai, sabe, a gente costuma fazer aqui, a gente vai de frente para trás, de trás para frente, para entender essa tua carreira, essa tua trajetória. Porque você é fundador, você é empreendedor, né? Você fundou a Monkey. Sim. Acho que a conversa não é linear, né? A gente vai e volta, né? Vai e volta, claro. Pelo fato da gente se conhecer, né? Bom, começando falando do número 24, né? Eu também passei minha vida tentando esquivar dele. Meu nome é Marco e na minha escola caía no 23. Os caras do M sempre... Nossa, e era a minha tensão de primeiro dia de aula. Sinceramente, assim, eu chegava tenso na escola para saber se eu ia cair no 24, né? E ainda bem não caí, porque eu acho que talvez ia ter mudado a minha personalidade se tivesse acontecido, né? Eu era casca grossa. Se chamasse, invocasse, se alguém falasse alguma coisa depois, todo mundo riu, mas se viesse falar... né? Eu não era. Então eu tinha meus medos. Uhum. Mas, bom, a Monkey nós começamos em... Primeira, onde você falou? Por que chama Monkey? Porque Monkey virou... Lembra aquele seriado lá do Discovery Turbo, que tinha o cara da oficina, do Richard, não sei o que lá? Brass Monkey? Verdade. É verdade. Eu sempre lembro de você. Eu vi aquele negócio lá e lembrava de você, né? É mesmo? Porque Monkey também... Ah, que legal. Bom, então os caras fizeram uma propaganda sem querer pra mim. Monkey Business, na verdade, eu vou tentar encurtar uma história, né? Primeiro porque chama Monkey. Por que você escolheu esse nome? Então, porque antes de trabalhar, de fazer o que a gente faz, né? A Monkey começou fazendo apresentações, né? Apresentações de PowerPoint. Mas por que chama Monkey? Porque antes eu trabalhava em agência de publicidade. Então eu fui diretor de arte, na verdade, né? Fui assistente, fui estagiário, fui todas as... Nós vamos falar disso. Coisas dentro da criação. E toda vez que a gente ia fazer uma campanha, sempre tinha uma apresentação ali no meio, né? Só que ninguém queria fazer. Né? O diretor de arte não queria, os assistentes não queriam, e a gente ia jogando pra frente. Né? E aí chegava no último minuto, cara, alguém fez a apresentação? Não. Aí deixava com o estagiário, pegava lá o página dupla, né? Não sei nem se existe mais página dupla, a gente pegava a página dupla, que era mais ou menos 16:9, né? Na época era 4:3, mas dava uma rediagramada, metia o texto em cima, entregava a apresentação no meio de tudo pro cliente, e o cliente gostava.
no final das contas, né? E eu lembro que o pessoal sempre falava assim, eu não quero fazer isso porque isso é trabalho de macaco, né? Fazer a apresentação é trabalho de macaco. Aí eu fiz a brincadeira com o Monkey Business, né? Que tem um falso cognato aí. Ah, legal. Agora entendi. Então foi meio que assim, olha, esse trabalho de macaco, quando você faz direito, te dá bons resultados, né? E o lance do falso cognato da Monkey Business é assim, como é que você coloca criatividade dentro de um material que, na teoria, não é para ser criativo? Lá em 2009 não era para ser, não né? Era. Mas a gente mudou bastante. PowerPoint ainda estava no restício É que vocês não... Eu dei aula com folha de acetato no projetor, né? Assim, usava muito pouco também, tá? Eu sempre fui da lousa. Mas, cara, depois isso, tanto que chama slide, porque, né, por causa daquele negócio do, né? Educador, não tem sentido, né? Agora, quer dizer que tinha isso então, Toledo, que ninguém quer fazer a apresentação, você que também veio da área de criação, cara, ninguém queria fazer a porra da apresentação. Ainda é um pouco assim. Mesmo? Cara, mas assim, é muito louco, porque talvez seja a parte mais importante do que a gente vai da reunião, porque o produto mal embalado estraga todo o conteúdo, né? Então, a narrativa por trás, o jeito como você vai contar a ideia, muitas vezes é mais importante do que... primeiro você vende a ideia. Uma ideia né? média, bem contada, é uma baita ideia. Uma ideia ótima, mal contada, morre. Né? Então tem Olha só, tem um desafio nesse trabalho. E ele vai contar provavelmente, mas isso evoluiu muito de lá para cá nos recursos para trabalhar, né? Para apresentar. Sim. Mas então vamos dar um passo. Você se formou ali em 2005, certo? Sim. Aí você já vislumbrava o mundo das agências? Sim, eu queria trabalhar em agência. Tá. E aí você você fez estágio aonde? Puta, eu fiz estágio em um monte de agência que já fechou. Normal, mas eu trabalhei pouco assim em agência, porque a rotatividade em 2005 era muito difícil arrumar emprego em agência, né? Eu lembro que eu trabalhei de graça em umas 4 agências, né? Porque o pessoal fala, cara, não tem como te pagar, mas se quiser vir aí, vem aí. Né? E eu ia. O pior empregador de estagiário era a agência, cara. Era a agência, cara. O pior empregador que pode existir era a agência. Eu não sei como é que tá hoje, acho que mudou também, porque tá mais regulado, né? Bem mais. E acho que tinha uma questão também, Poli, que assim, naquela época, se você gostava de criatividade, meio que você só podia ir pra agência, sabe? Não tinha... Hoje em dia tem tanta startup, tem um monte de coisa legal pra você fazer, né? Lá eu lembro que eu fiquei meio travado, sabe? Porque no final das contas, assim, eu fui pra agência, mas eu tinha muitas dúvidas se eu conseguia trabalhar naquele ambiente. Porque eu gosto da parte criativa, mas eu não gosto da parte da pressão, sabe? Virar noite, correria, gritaria, não sei como é que tá hoje, né? Mas na minha época, 2005, era era um lugar muito agressivo, assim, pra você trabalhar. Máxima que tinha era a agência, você tem hora para chegar, mas não tem hora para sair, né? Assim, o pessoal chega para trabalhar 10 horas, mas sai 11 horas da noite, né? Sabe? Era sempre essa... Não volta, né? Não volta para casa. Quantas vezes eu saía da agência, ia pra SPM à noite e voltava pra agência, né? Então, e eu era estagiário, né? Mas aquele negócio, naquela época, você era estagiário, você pegava job, né? Não tinha muito assim, estou aqui para aprender. Não, esse aqui é seu. Né? E aí você tinha que resolver. Então, realmente, mas eu sempre gostei muito da área de marketing, né? Tanto que eu fiz até a minha especialização depois em marketing, né? Legal. E até na própria SPM, eu lembro quando foi para escolher, né? Você tinha que escolher os últimos 2 anos. As trilhas. Como eu já estava trabalhando em agência, fui conversar com os professores, todos eles falaram, cara, vai para marketing, né? Você já está fazendo, né? Já está trabalhando com criação. Então, eu fui para marketing, que eu acho que foi o que me ajudou muito na hora de montar o negócio, né? Claro. Então, assim, lógico, né? Essa vivência de agência foi muito boa. Mas aí você se forma, vamos esquecer os estágios, você se forma e vai trabalhar onde? Cara, eu trabalhei na Volume 4, que era uma agência que veio do pessoal da FNASCA. Depois eu trabalhei na RAI. A RAI acho que ainda existe ainda, né? Isso. Trabalhei na BR Brasil, que era uma agência de trade que já fechou. Eu trabalhei em muitas vertentes diferentes da publicidade, assim, né? Isso é bom. Isso te dá uma visão ampla. Sim, é muito legal você olhar para trás e meio que costurar, né? No momento, eu confesso que teve algumas agências, algumas áreas que eu passei que eu não gostava nada, assim, né? Por exemplo, agência de incentivo. Você pegou também as agências de incentivo. Teve uma época, né, que teve um boom de agência de incentivo. Eu acabei trabalhando bastante nelas, mas assim, para quem queria trabalhar com algo mais criativo, não era muito criativo, né? Só uma partezinha ali que é assim, a
a linha de comunicação da campanha, né? De incentivo, mas nada, né? Então, a mecânica era mais importante que a campanha em si. A parte de planejamento e tal. E muitas vezes a gente desdobrava uma campanha, então assim, não tinha muito o que fazer. Mas lógico, né? Depois com o tempo você vai olhando para trás e essas experiências você vai conectando para você poder fazer alguma coisa nova, E é né? legal, cara, que conforme você vai... Eu tenho mais idade que você, mais idade que o Toledo. Conforme você vai olhando para trás, você começa a fazer costuras diferentes, porque parece que as coisas vão ficando mais claras na sua mente, entendeu? Tá. O jeito que você costura uma coisa, você olha para trás e de repente você costura de outro jeito, entendeu? Que depende muito da tua visão do teu momento de vida, né? Mas Mas é legal. Sempre tem o ato de costurar é que faz você aprender novas lições. É muito legal. Sim, sim. E aí na hora que você abre uma empresa, né? Você precisa saber de tudo, né? Uma pequena noçãozinha de todo o processo. E aí acho que eu me encontrei melhor, porque eu percebia que eu não era um cara só criativo, sabe? Assim, quer dizer, não só criativo, né? Não quero colocar pejorativo. Por exemplo, a equipe de criação da Monkey, os caras me dão uma surra fácil, assim, né? Mas eles são caras muito focados, eles conseguem ficar 8, 10, 12 horas no mesmo projeto. Eu não consigo, eu preciso quebrar esse momento, né? Então eu comecei a perceber que esse meu jeito de trabalhar, eu não conseguia ficar tanto tempo, sei lá, fazendo uma sombra no Photoshop, sabe? Ou hoje, por exemplo, tratando um vídeo, fazendo uma colorização, fazendo um... Porque a criação hoje também, ela, depois de um tempo, passou a requerer, por incrível que pareça, um aspecto de racionalidade, que é saber mexer nesses softwares, né? Né? Que assim, o cara que não é bom do software, ele perdia a potência enquanto criativo. Ele não pode só fazer, olha, tem uma ideia que é assim, ele rascunha, como era antes, e alguém ia lá e produzia, né? Nossa, isso porque isso assim, muito. dá para ser criativo sem saber Photoshop? No mundo, acho que não dá, né, Toledo? Hoje não dá, né? Não, nos últimos 5 anos tem uma série de outras ferramentas. A AI veio para botar de ponta cabeça. Então, assim, é muito louco, né? A gente acha que o criativo é só uma questão emocional, né? Que é só do campo das ideias. Não, tem um campo de capacitação técnica. Que não é, por exemplo, da geração dos professores de criação, né? Que eu conheci lá na SPM, lá atrás, que assim, não tinha essa. O cara era criação, ele né? Ilustrava, né? Fazia com aqueles canetão cinza, né? E fazia o layout. Realmente, nossa, Poli, você falou tudo, cara. Quando eu tava na SPM, eu fiz parte da agência da SPM, né? E na época você tinha 2 semestres ali, né? O primeiro semestre era só papel, porque era para aprender. Então, a gente ouvia o briefing lá dos clientes, né? E a gente tinha que fazer layouts para aquilo, né? Só no papel. Aí, depois de 6 meses, você podia passar para para a parte 2, que aí tinha os computadores, aqueles Mac verdes. Que aí era, nossa, eu vou usar um Mac, né? Aí, finalmente, você ia usar o Photoshop. Mas, na época, a gente usava Photoshop e Illustrator, né? E aí, eu lembro que, cara, a última pós que eu fiz foi na Embi Morumbi. E eu entrei na sala de aula de publicidade, tinha assim, cada sala de aula tinha 100 iMacs por sala, sabe? E aí você vê assim, o quanto o ferramental tomou conta, porque é muito mais software, né? Lógico. O mercado valoriza mais isso, então não adianta, né? Muitas vezes, acho que, Toledo, você deve receber também muito portfólio que o cara manda ilustração. E ele não tem nada técnico. O cara não tem como absorver esse cara. Né? Ele pode até ilustrar bem, ter umas ideias legais, mas você não sabe Photoshop, sabe? Então como é que faz no dia a dia, né? É muito doido, né? Isso é uma... dá pra entender, né? Só que tem a ver com um pouco da indústria, né? Da automação, né? Cara, só que aí massacra a galera, né? Porque o cara vira a indústria quer o cara da ferramenta. O cara quer aprender ferramenta porque é mais legal, né? E aí... junta tudo isso com pessoas, né, novas que tem pouca, talvez, semiótica, vamos dizer assim, né? Sim. E aí chega na hora chega na agência, você só sabe o ferramental, mas você não tem ideia. Né? Falta o repertório, né? E aí, nisso tudo, vem a IA. Eu acho que a IA vem para revolucionar tudo isso, não sei para onde vai ainda, né, tudo, né? Mas eu acho que tem aspectos de ferramental, e agora do criativo, assim, da intuição, da grande sacada... Não, eu acho, né? Eu também, né? Mas assim, estamos vivendo talvez a nova revolução, né? A IA impactando tudo isso. Antes foi a revolução do Photoshop, né? Da coisa, agora é a revolução da IA, né? Que eu acho que assim, antes da IA, os clientes precisavam da agência, podiam contratar a agência pela ideia, mas podiam contratar pela capacidade de executar também. A IA, ela descentraliza um pouco essa capacidade de execução.
né? Tá. O cliente consegue produzir em algum nível. Eu acho que ele volta, na verdade, ao contrário, ele volta a enaltecer a ideia. Porque produzir já não é mais uma barreira tão complexa, dado que né, você consegue desenvolver isso com mais facilidade. Então, ou seja, o foco voltou a ser no repertório. No repertório, é isso. Diferenciar e jogar a favor é o que você faz com a ferramenta e não conseguir fazer mais, entendeu? Por isso que talvez hoje os criativos estejam mais em alta, são os caras que têm um pouco mais de idade, que tem uma, né? Eu vi outro dia também que a Ford, acho que nos Estados Unidos, o Camanho me mandou uma mensagem. Assim, que a Ford começou a usar IA e dispensou e está contratando os engenheiros mais velhos de novo. Né? E também vi o Nicoleles falando do sistema de diagnóstico de pronto-socorro nos Estados Unidos, que usou que, né, 50% era IA, 50% era humano. Sim. E tinha muito mais falha no IA do que no humano, entendeu? Ele fala assim, eu trabalhei em pronto-socorro de hospital, o meu chefe estava ali olhando, né, o cara que coordenava os médicos, e aí ele pegou e falou, não, o senhor está sentindo assim, assim, e dispensou, né, o cara. O cara falou, chama ele de volta, né, e interna esse cara, né, e depois de 3 horas o cara teve um ataque cardíaco. Opa. Aí falou assim, como é que você sabia? Eu tenho 30 anos de PS, só de olhar o cara eu sabia coisa que a IA nunca vai conseguir, entendeu? É muito louco. Caramba, isso. Né? Não tem jeito, né? Como é que é? Como é que você... Porque assim, a criatividade está, né, em função do repertório que você tem e da conexão que você faz de coisas que seriam inusitadas, certo, né? Não se conectar. Que é essa propaganda da Airbnb que eu te falei. Ela junta coisas e junta com a Copa de uma maneira maravilhosa. Né? E ela vai para um nível, né, de abstração, não tá falando de você alugar uma casa, né? Ele vai para um nível de vamos se juntar. É isso. Né? Então, assim, é um nível de abstração que você precisa pensar um pouquinho, né? Agora, agora, no nível tecnológico ali da execução, eu acho que é melhor, que nesse sentido é bom, né, Toledo? Tá bom. Porque valoriza mais né? Fica uma decisão menos técnica, né? Onde a capacitação técnica passa a ser uma coisa, um ponto de paridade, né? Eu acho que a geração atual, né, vai sofrer mais com isso. Não, consegue conviver melhor com isso. Eu me preocupo as próximas que não vão ter tido execução suficiente para criar repertório suficiente para poder atuar. O que me preocupa é o repertório. Não vai ter um médico que vai chamar de volta, porque, sei lá, um AI native, alguém que vive com AI desde que nasceu, não vivenciou o que o médico de 30 anos viveu. Entendeu? Vai ser complexo. Complexo. Mas não dá para prever o futuro, agora tem que viver só. Eu também acho. E então, assim, várias agências, né? Mas teve uma transição entre estar numa agência e montar a Monkey. Sim. Então, que momento foi esse? E a motivação a gente já sabe, né? Se sobrava para você fazer a apresentação. E aí a gente ia vendo que quando a gente fazia com um pouquinho mais de cuidado, o cliente tinha muito resultado e ele vinha falar pra gente, né? Às vezes ele não vinha falar da campanha, sabe? É mesmo? E aí ele vinha falar, olha, minha apresentação deu certo. Acho que o Toledo falou bem, meu. Assim, realmente, se você tem uma boa ideia, né? Uma ideia ok, e se você vai para 2 caminhos, né? Um caminho de apresentar ela ruim, né? E apresentar ela de uma maneira melhor, você ganha ali, né? E eu comecei a notar isso, mas... Eu confesso que assim, eu não sabia muito bem como fazer na época, eu tava testando, né? E aí eu também foquei muito no design, porque, a gente fazia tudo no Photoshop, Illustrator, aí depois eu exportava tudo no PowerPoint e ficava bonito, né? E as pessoas falavam, nossa, como é que você fez isso no PowerPoint, né? E não era PowerPoint. Entendi. Né? E aí a gente perdeu uma conta grande na agência, todo mundo foi cortado. Coisas de agência. E eu tinha um Palio 2002 azul pra pagar. Puta merda. Acabado de comprar, cara. 60 vezes, 60 prestações. Hoje não sei nem se dá mais pra fazer em 60, mas na época dava 60 prestações de R$750. E eu falei, cara, eu preciso de R$750. Né? E aí só que, cara, e aí nesse momento eu tive meio que uma crise de depressão, assim, sabe? Porque eu já tinha passado por 11 agências. Puta que pariu. E, cara, sempre ganhando muito pouco. O mundo das agências, ele tem um certo... para você voar nele, tem um certo um tempo... Eu lembro da equação da velocidade, sabe? V igual a V0, né? Mais A delta T. A vezes delta T, né? Assim, tem um pedágio a se pagar no início de carreira que é muito grande, alto, né? E eu não... Todo mundo já falou disso aqui. E eu confesso, assim, cara, que eu não estaria nessa posição, sabe? Eu achei que eu estava, mas por ingenuidade. Porque, assim, cara, Meu pai não tinha dinheiro, eu tava sempre andando de ônibus e tal. Então, assim, cara,
não podia nem almoçar no trabalho, né? Tipo, levava marmita de casa e tal. Então, assim, eu não tinha como bancar esse pedágio, né? Então, o que eu fazia? Eu trabalhava numa agência piorzinha, que me dava um salário, e aí eu pegava esse salário, juntava e ficava 6 meses numa agência melhor para aprender. Ah, sabe? Entendi isso. Aí quando acabava o salário... Entendi. Inteligente, velho. Era inteligente, assim, inteligente. Na época você ficava buscando poder trabalhar com os caras bons no mercado, né? Sim. Então, olha, lá tem aquele redator que ganhou Cannes, aí, nossa, eu quero trabalhar com ele, né? E aí eu ficava tentando fazer isso, mas em algum momento não dava mais, né? Porque eu via meus amigos que estavam trabalhando em marketing, finanças, tudo já com outra carro, velocidade, outra velocidade. Comprando apartamento, né? E eu lá no ponto de ônibus, na chuva, né? E aí eu tive esse burnout, assim, eu fiquei uns 3 meses, assim, bem mal, assim, porque eu falei, cara, eu escolhi a profissão errada, né? Não quero mais fazer isso. Talvez a profissão que você gostasse, mas não né, a profissão que te desse... né, sobrevivência. Exato. E aí eu comecei a perguntar para um monte de gente e tal. E eu fui pedir emprego com meu pai. Meu pai trabalhava em banco. E eu falei, pai, me arruma alguma coisa, vai. Né? Aí ele falou, cara, filho, você é o único cara que gosta do que faz, que eu conheço. Você não vai aguentar trabalhar lá. Ah, não, banco não. E aí eu falei, bom, vamos tentar os PowerPoints, né? Uhum. E aí eu comecei a tentar. Só que eu dei muita sorte, cara, porque assim, eu comecei... Ah, querido, mas é aquela história, né? Lembra que eu escrevia na prova? Dava a prova, lembra a prova? Questão, eu escrevia assim, a sorte só é necessária aos despreparados, né? Entendeu? Sim, então, sim. Eu falo sempre isso no mundo dos negócios, cara, tem sorte. Tem sorte e azar? Tem, cara. Tem. Claro, que você tem... Por quê? Porque o sucesso de um negócio depende de variáveis que são incontroláveis. Você sabe disso? Que você não tem controle. E aí, cara, você não tem controle sobre a pandemia. A pandemia matou muitos negócios e a pandemia fez surgir muitos negócios. Então, existe sorte e azar, cara. Não tem jeito. E te fez ter outras visões, né? Agora, a sorte veio, mas você estava pronto para ela. Tava pelo menos preparado. Com vontade de fazer acontecer, né? E tinha capacidade técnica também. Exato. E aí teve um amigo meu que trabalhava numa agência que ele falou, cara, a Warner Bros. Ligou aqui e eles querem alguém para fazer uma apresentação, a gente negou, né? Eu sei que você tá fazendo e tal, né? Você não quer pegar? Eu falei, pô, quero, né? Quem é? Não sei. O pessoal do atendimento comentou. Aí eu saí procurando, né? Achei a pessoa lá na Warner Bros. E fiz a primeira apresentação para eles, né? Então, nossa primeira apresentação foi para a Warner, foi a convenção da Warner, né? Então foi muito bom porque, pô, tinha Harry Potter, tinha Pernalonga, tinha um monte de coisa, cara. Imagino. Fez, assim, uma apresentação que parecia um filme, né? Parecia um desenho animado a apresentação que a gente fez, né? E lógico, né? Primeiro cliente, assim, pô, você pega com aquele puta vontade, você entrega mais virar a noite pra caramba. Nossa, agora eu saí da agência pra não virar mais noite e voltei a virar noite, né? Doce ilusão. Doce ilusão. Mas existe sorte. E assim, esse teu amigo também tinha feito faculdade com você? Sim. Então, por isso que eu falo, cara, quando você faz faculdade, não é só o conhecimento do ponto A, professor B, aluno. Você cria um conjunto, eu postei isso recentemente, você cria um conjunto de relacionamentos, dependendo da faculdade que você faz, que você leva pro resto da vida, e isso pode ser uma guinada, né? Puta, mesmo, pode. Tem gente que casa porque conheceu a esposa na coisa, tem gente que tem sócio hoje porque conheceu. Claro, não tem. Puta, que legal isso. E aí você eu acho que a sorte foi bem-vinda e você já criou um baita cartão de visita, né? Foi, e é engraçado porque ele foi bom e foi ruim, porque aí a minha segunda reunião foi com a Serasa, quando a Experian comprou a Serasa. E aí eu fui lá e eu só tinha o Warner Bros. Pra mostrar, né? E aí eu mostrei, todo feliz, e os caras, Marco, mas não dá, cara, é muito fã. Eu falei, não, eu sei, mas a gente faz igual, vocês estão querendo, não, mas olha, por exemplo, aqui tem o Pernalonga, a gente não pode pôr o Pernalonga. Eu falei, eu sei, dá pra fazer e tal. E eles falaram, tá bom, Marco, valeu. E eu pensei, cara, aí eu fui pra casa, aí eu fiz uns 10 slides pra eles de graça. Falei, cara, olha como ficaria, né? Aí eu fiz bem clean e tal. Porque cada caso é um caso, né? Aquela questão que a gente estava falando do Airbnb, de você ter o poder de abstração, né? Eles não estavam tendo esse poder de abstração, eles estavam vendo um negócio muito longe, né? E a Serasa é algo muito quadradinho, né? E aí foi meu segundo cliente. E aí o negócio começou a andar, e aí um começa a falar pro outro e tal, né? E aí a gente começou a fazer a apresentação para todo mundo, né? Todo
mundo queria uma apresentação nossa, né? Ou seja, tinha uma demanda no mundo que não era tão óbvia. Não era nem um pouco. Nem um pouco óbvia. E ela era bastante odiada, né? Acho que por todo mundo, né? Ou seja, não era óbvio. Mas assim, o problema é esse, né? Assim, se tem demanda, você não tem que amar ou odiar essa demanda. Você tem que atender essa demanda. Atender a demanda. E aí isso veio meio que por uma conjunção de fatores controláveis e incontroláveis, né? Que aí você, pumba. E aí veio. Porque eu lembro que se falava muito da Monkey pra caralho. Vocês cresceram muito. Sim, né? Vocês cresceram muito. A gente deu sorte também. Uma outra sorte aqui, né? Olha a prova aí. Mas porque em 2009 foi o primeiro TED do Brasil, TEDx do Brasil. E a gente foi convidado para ser patrocinador. E a gente fez todas as apresentações desse TED. E aí, eu acho que a gente pegou um zeitgeist. Meio que assim, todo mundo querendo apresentar, sabe? Uhum. Eu não sei se vocês lembram, assim, mas tinha muita startup, tinha muita gente meio querendo vencer na vida, sabe? Aí o TED, a gente chegou a fazer... o TED, uma época, era o sonho de muita gente. Cara, em 5 anos, a gente fez 60 TEDs, cara. Que isso? Como patrocinador, fazendo as apresentações. 60. Aí fizemos outros festivais, o Pechakucha japonês, fizemos aqui no Brasil também, de apresentação também. Cara, tava fervilhando, sabe? Assim, as pessoas estavam muito... hoje eu sinto um pouco menos desse fervor, assim, de eu quero apresentar melhor, eu quero vencer, sabe? Assim, eu acho que hoje a gente tá um pouco mais apático, não sei, a sensação que eu tenho. Não, mas assim, de qualquer forma, uma apresentação como essa que você fala, de PowerPoint, né, e que mudou muito, né? Mas qualquer reunião, você precisa... Tem várias ocasiões em que ela é necessária. É maluco, né? Porque tem ocasiões que você nem imagina, né? Esse é o lance. Você tem que desbravar coisas que são talvez desconhecidas, universos desconhecidos. Nossa, muito. Culturas diferentes, né? Por exemplo, a gente fez uma apresentação de RH sobre inclusão para Unilever de Londres. E aí, quando o meu time pegou, o que é inclusão, né? A gente pôs a pessoa na cadeira de rodas e tal. Aí mandamos para não. Precisa pôr o cara de turbante, precisa pôr, sabe? Ah, entendi. E aí, cara, e aí você vai aprendendo, né? Eu acho que a parte mais legal disso tudo é que você entra muito na vida dos clientes, né? E você aprende coisas assim. Depois que a gente começou a fazer animação e vídeo também, por exemplo, o pessoal passa animações pra gente fazer de como funciona, sei lá, uma turbina, né? Eu preciso explicar esse funcionamento. São coisas que eu não conheço, né? E aí é muito legal pra você aprender, né? Pra você poder falar com esses caras. O cara, assim, eu sempre falo assim, né? O cara que sabe ensinar, aquele cara que sabe, assim, explicar algo complexo para um sujeito que não entende nada do assunto e ele entende minimamente, né? Sim. Então, porque também é um exercício do teu cliente, assim, eu preciso explicar para ele como funciona uma turbina, ele não manja porra nenhuma de turbina, mas se eu souber explicar o que ele vai fazer, vai ser muito didático para um monte de gente, né? O que também, às vezes, causa um certo... certo problema de comunicação, porque no começo, hoje é mais raro, mas acontecia bastante que muitos clientes chamavam a gente meio que assim, olha, eu não consigo vender esse produto, vende para mim. Né? E aí ele queria que a gente entendesse mais do produto do que ele, sabe? Entendi. Então a gente tinha essa dificuldade de a gente trabalha na forma, né? Você tem que entender do produto, né? Claro. Mas às vezes a gente pegava alguns clientes que, cara, eu não tô entendendo do meu produto, vocês devem entender mais do que eu. Não entendo. Mas vocês fazem a narrativa também, né? Imagina. Sim, e esse é um desafio, porque é algo extremamente pessoal, né? Muito. Nossa, cara, isso é a parte... a gente começou muito focado em design, que era a minha área, né, o que eu consegui olhar, né, de falar assim, olha, tem que ficar bonito. Mas rapidamente a gente percebeu que sem roteiro, narrativa, a gente não conseguia fazer uma apresentação eficiente. Ela podia ficar bonitinha e tal, mas continuava não vendendo, né? Então eu comecei aí que eu comecei a criar esse método, né? Então assim, olha, como é que a gente faz o roteiro? Aí você vai estudar, né, dialética, essas coisas e tal. Aí você vê, bom, antes do roteiro tem a argumentação, né? Então, como é que eu monto uma argumentação? Como é que eu pego esse conteúdo e transformo numa argumentação para depois virar um roteiro? E aí a gente foi construindo ao redor do design, né? A gente começou no design. Tem muita coisa por trás do design que não aparece, né? Não aparece, Que não tem cor, nem forma e nada disso, né? Por exemplo, né? Hoje a gente tem clientes, por exemplo, que contratam a gente, vamos supor, o cara tem uma convenção em março, de convenção grande, né? A gente começa o trabalho em outubro, né?
só de roteiro. E aí o trabalho, assim, de uma reunião semanal lá com eles, com roteirista, e todos eles com dificuldade de apresentar, né? Ou até, não só dificuldade de apresentar, às vezes o cara não tem aquele conteúdo em algum lugar, ele tem na cabeça dele, né? Então a gente precisa ouvir ele, então tem que estar lá, tem que estar roteirista, tem que debater com ele, né? Então, e aí às vezes, essa parte que eu não dava tanta atenção lá em 2009... passou a ser a parte principal, porque hoje a parte visual, como a gente estava falando, né? A IA já faz algumas coisas, né? Mas ou seja, ela ficou mais fácil de fazer, vamos dizer assim. Ficou mais fácil de fazer. Sendo bem tosco no meu resumo. Sim, não é mais o foco. Fácil de fazer. Não é mais o foco, porque hoje, assim, lógico, né? A IA fez um corte também no mercado, né? Alguns tipos de cliente a gente não pega mais, porque a IA já faz, né? Então, às vezes, o cara tem uma apresentação que ele fala, pô, não vou contratar os caras, não tenho tempo, não tenho verba, né? Preciso apresentar, depois ele joga na IA e a faz a apresentação. Ela faz, resolve, né? Mas essa parte anterior da apresentação, né? Eu acho que não era o foco e passou a ser o foco, sabe? Passou a ser a parte mais... E isso, na verdade, potencializa o design que vem depois. Muito. Né? Essa é a questão, né? Exato, porque a gente percebeu que quando a gente faz esse trabalho bem feito no começo, a parte de design ela anda mais rápido. Né? Foi o que você falou, Toledo, né? Assim, uma ótima ideia com uma má apresentação ou uma ideia não tão boa com uma excelente apresentação, né? É mesmo, né? Porque aí eu vou voltar lá para as 22 leis imutáveis do marketing, que marketing é uma briga, uma batalha de percepções, né? Não é uma batalha de produto, né? Então, assim, a percepção muitas vezes é uma coisa maluca. E tudo isso começou no PowerPoint, porque aí porque às vezes as pessoas subestimam o PowerPoint, né? Porque exato. eu vejo, Marco, eu faço as minhas coisas no PowerPoint, que eu falo assim, cara, eu já aprendi uma coisa na vida. Cara, não adianta você querer aprender 3 ferramentas que fazem a mesma coisa. Foca numa e extrai tudo que ela pode nessa aí. Sim. Então, nós estamos em época de Copa do Mundo, eu faço lá os meus posts para provocar as pessoas nos stories, né? O país que inventou o miojo, né, merece a minha torcida. Aí me ferrei, todo mundo descendo a lenha, né? Mas normal, né? Já estou acostumado. Mas assim, eu uso... O que aconteceu? Eu uso a Iari, que eu tenho uma foto minha de camisa, eu falo, ó, troca essa camisa pela camisa do Japão e bota um fundo que remeta a miojo. Boa. Ela faz lá tudo, aí eu vou pro PowerPoint, salvo em PNG, num formato que eu descobri que tem uma proporção, você precisa fazer ele 1,5 vezes maior, e aí isso... Aí as pessoas falam, você fez isso aonde? No Photoshop? Eu falei, não, eu fiz no PowerPoint. Os sites da Polinésia lá, as LPs, eu fiz tudo no PowerPoint. E aí eu salvo em PNG e o menino da coisa lá fala, isso pode, isso não pode, eu faço tudo em PNG. O PowerPoint faz coisas fantásticas, cara. Tinha um cara que dava aula de PowerPoint no Instagram, um menino lá, os efeitos que ele fazia são maravilhosos. Os recursos que tem o PowerPoint são recursos maravilhosos, é que as pessoas têm preguiça de aprender, né? E assim, cara, é chato. É chato e leva tempo. Por exemplo, lá na Monk a gente considera que cada designer consegue fazer 8 slides por dia. É mesmo? Cara, é muito pouco, se você for pensar. Essa primeira apresentação da Warner tinha 250 slides. E eu consegui falar com eles na sexta e a moça falou pra mim, olha, então vamos fazer uma reunião no domingo, né? No domingo? A gente vai aí na sua agência. Não tinha agência, né? Aí eu falei, não, vamos no Starbucks. Tinha acabado de abrir Starbucks, mas vamos lá, fomos na Paulista. Aí ficamos, cara, o domingo inteiro lá, falando dos slides, anotando, fazendo roteiro mesmo junto com eles, assim, sabe? Deu 250 slides. E era um diretor lá de uma área que estava coordenando. Chegou no final do domingo, ele falou pra mim, bom, amanhã no fim do dia eu já tenho tudo? Nossa! E aí, né, deu meu primeiro microinfarto do dia, e eu falei, cara, não dá. Ele, pô, mas eu faço 250 slides num dia, né? E você fala, bom, a percepção do que as pessoas realmente fazem, mas pra fazer... Existem slides e slides, né? E aí você fala, bom, aí você começa a explicar, cara, que eu não faço no PowerPoint, né? Eu vou pegar banco de imagem, eu vou recortar, eu vou animar, eu vou pôr no After Effects, eu vou exportar tudo em, sei lá, cada slide tem 4 vídeos, 72 PNGs, né? E aí você tem que remontar tudo no PowerPoint e animar. É um trabalho muito, assim... artesanal, né? E dá trabalho e é chato, né? E a gente ainda vem de uma cultura, né? Cara, eu nunca gostei de apresentação. Eu era o cara dos grupos que eu fazia o trabalho,
Aí você fica esperando naquele último momento que vem o malandrão da sala, que no caso era você, né? Que fala assim, põe meu nome aí. Né? Não, eu era um bom aluno. Você é um bom aluno? Sempre fui. Um bom aluno. Mas põe meu nome aí e fala, cara, você apresenta? Então, beleza, entendi, né? Entendi. Eu fazia, o cara apresentava. Eu nunca gostei de apresentar, né? E a gente percebe que hoje os nossos clientes, eles têm ainda hoje tem bastante dificuldade de apresentar, né? Porque a gente, assim, né? Você tá falando de palco mesmo. De palco, de montar, apresentar, de parar para fazer, sabe? Cara, dá muito trabalho. Vai muito tempo. A gente começou a atender há uns anos atrás a John Deere para fazer o evento mundial deles, né? Então eles fazem assim, eles pegam lá, lembro esse ano específico foi no Hard Rock Cassino das Bahamas. Vai todo mundo do mundo todo da John Deere lá para ver as apresentações, né? E o cara me falou uma coisa que eu fiquei triste, mas hoje com a IA eu fico feliz. Que ele falou para mim, Marco, é o primeiro evento da John Deere que a gente vai ver como é a piscina do hotel, sabe? Porque até vocês entrarem, a gente ficava trancado no quarto fazendo PowerPoint. Agora a gente passou tudo para vocês, a gente vai para a piscina, a gente vai se encontrar, a gente vai conhecer as pessoas do mundo todo, fazer relacionamento. E eu sei que a apresentação vai estar pronta no final do dia pra gente, né? E os caras passam uma tonelada de alteração, né? Lógico, é uma coisa muito pessoal, então o cara fala, puta, aqui eu quero que entre assim, aqui eu... Sim, tem essa coisa também que deve ser um saco. Porque é muito pessoal. Por exemplo, quando a gente começou a fazer vídeo e animação, eu fiquei meio receoso, porque eu falei, cara, se pra apresentação dá esse trabalho, pra vídeo e animação vai dar muito mais, porque tem áudio, tem um monte de coisa. Porque o cara que pede alteração muitas vezes pra você não tem a ideia do processo de construção daquela apresentação, daquela animação, daquele filme, e ele acha que é fácil e não é. E aí veio o cara da IA, às vezes a IA hoje atrapalha isso. Mas se você fizer isso na IA é fácil. Não é tão simples exato. assim. Então, assim, hoje eu percebo, por exemplo, né, atendendo clientes de outros países, principalmente Estados Unidos, a gente percebe que, assim, os caras têm uma cultura de apresentação, sabe? Eles têm o tal do clube do debate. Então, quando a gente fala assim, vamos desenhar uma linha... Tem cliente que já me manda a linha argumentativa pronta, sabe? E é uma coisa que aqui no Brasil a gente não teve muito... Eu não tive isso na escola, por exemplo, né? Eu não aprendi sei lá, eu aprendi a jogar... Oratória. Eu tive, sei lá, futsal na escola. Tipo, jogava mal, jogava futebol, assim, é só isso, e matemática. Não tinha, né, oratória, essas coisas. Então, a gente precisa voltar muito para conseguir fazer algo interessante, né? Mas eu acho legal o que você está falando, assim, o quanto é importante, então... e talvez, por isso que eu falo das matérias de ciências humanas, né, de estudar filosofia, lógica, né, e história da arte, né, porque, cara, o que vem antes é tão ou mais importante do que a própria apresentação em si, muito. Né, porque a apresentação ela é consequência, ela tem uma inteligência intrínseca a ela, que é o design, né, a criatividade, vamos dizer assim, mas a criatividade, quando ela é subsidiada por um bom briefing, por uma boa história, ela flui muito mais, porque ter criatividade a partir do zero é sempre quando você tem uma narrativa, um roteiro, uma lógica aqui, a criatividade voa muito mais. Voa. Né? E nesse caso, que é um material muito pessoal, se a gente está meio que na mesma página, a gente ganha em não ter tanta dissonância, né? Sim. Porque às vezes você vai falar, né? Eu lembro uma vez a gente estava tinha 2 times produzindo 2 apresentações ao mesmo tempo. Uma era para a Igreja Mormon do Brasil e outra era para os canais eróticos da Playboy. Então, rapaz, imagina a criação, né? Tinha gente recortando Jesus no Photoshop, né? Tinha um cara trabalhando lá nos Mormons, né? E todo mundo querendo trabalhar na Playboy. Então, assim, é muito diferente, são universos muito diferentes que você precisa saber captar, né? E às vezes assim, tá bom, uma tem Jesus, outra não tem. Não é só isso, cara. Tem um monte de detalhes ali que às vezes o cliente nem sabe te passar o que ele quer, mas é muito pessoal, ele vai estar no palco apresentando, e muitas vezes, assim, tem carreira em jogo, tem um monte de coisa. Sim. Então a gente pega uma ansiedade, às vezes, que a gente não pega no vídeo e na animação, sabe? No vídeo, o processo de produção de um vídeo de uma animação é mais fácil do que de uma apresentação. É mesmo, cara? Mais fácil, mais rápido, as aprovações são... É mesmo? E, por exemplo, IA. A gente começou a aplicar alguns detalhes de IA nos vídeos que eu era cético. Eu falei, cara, isso não vai pegar. Por exemplo, locução, né? Fazer locução em IA. Foi aprovado tudo de primeira, né? E aí, se você faz algo em IA na apresentação, cara... Eu acho que... É um problema, sabe? É mesmo, cara? Porque o cara ele se sente desconfortável, sabe?
É muito doido, muito Mas é que doido. acho que o vídeo é uma exposição de uma ideia, né? A apresentação é alguém que tá me complementando, né? Exato, E é por isso que é tão detalhista. Exato, porque meio que... a apresentação é parte de mim. você, né? Sou Afinal de eu, contas, né? é Então a tem que ser sua como eu apresentação. falo, tem que ser no meu timing, tem que ser, assim, eu tenho menos espaço pra soar, não falso, mas pra soar diferente. Num vídeo, não precisa ser, não sou eu, né? Não sou eu que tô fazendo a locução, não sou eu que tô... meio que não tem pai e mãe, né? O vídeo você transmite em algum lugar, mas geralmente quem aprova um vídeo é um grupo. É um grupo de comunicação, é um time. Sim. Quem aprova a apresentação é uma pessoa, né? E às vezes não é nem uma pessoa, é o assistente daquela pessoa, né? Entendi. Então ele tá tentando traduzir pra gente como o chefe dela gostaria de apresentar, ou como ele apresenta, e aí com palavras abstratas, né? Ele gosta de algo moderno, disruptivo. O que é moderno, o que é disruptivo? Inovador, impactante. Cara, como é que você traduz isso, né? Então, eu acho que esse campo de dissonância... Nossa, eu odeio diferenciado, cara. Eu odeio essa palavra. Eu também. Nossa, por que não diferente, né? É diferente, né? Não, mas tem que ser diferenciado pra não ser diferente, né? Cara, e aí, assim, esse campo de dissonância, ele entra num absurdo, né? Porque pelo menos quando você vai aprovar com, vamos supor, o setor de comunicação, também tem isso, né? Geralmente quem contrata um vídeo é o setor de marketing e comunicação. A gente sabe meio que conversar, mas a gente faz um monte de apresentação que, sei lá, é um engenheiro, né? Não falando mal dos engenheiros. Ainda mais engenheiros de alimento. Mas, às vezes o cara não tem a linguagem, sabe? As apresentações para o engenheiro são mais fáceis. Aquilo é tudo quadradinho, né? Tudo quadrado. Tudo, né? Assim, né? Mas, por exemplo, a gente teve uma vez, a gente atendeu um escritório de advocacia, né? E eles ficaram mó felizes, falaram assim, cara, a gente é fã de vocês, a gente sempre quis fazer uma apresentação com vocês. Estavam todos felizes, né, os caras? Pô, que legal, né? Fizemos. E aí entregamos, fizemos roteiro, aprovaram e tal. Quando a gente entregou, eles falaram assim, pô, legal, né? Gostei, valeu. E aí a menina do atendimento falou pra mim assim, puta, Marco, acho que eles não gostaram. Eles estão falando que gostaram, mas tem alguma coisa ali. Ela falou, posso ir lá conversar com eles, né? Foi no pré-pandemia, né? E aí ela foi. E quando ela voltou, ela falou assim, Marco, a gente errou feio no visual. Porque é um escritório de advocacia, quando você passa isso num briefing cru, né? O que você vai fazer? Vai pôr o martelinho, vai pôr sabe? Vai pôr a balança e tal, né? Falei, cara, o escritório de advocacia que os caras têm, tipo, 25 anos, ninguém usa terno, os caras só fazem advocacia para startups de tecnologia. Então é tudo colorido, é meio Google, sabe? Só que em nenhum momento isso apareceu no briefing, sabe? E a gente fez um negócio todo mogno, sabe? E aí, e aí eles falam assim, e acho que eles confiaram, falaram assim, cara, se vocês acham que é assim, então tá bom. Mas não, cara, volta, não é nada, vocês não são nada disso, né? A gente não captou a essência de vocês, porque ficou... Por isso que eu acho que a parte do diagnóstico, para mim, em muitos projetos, é a parte mais importante. Porque é onde você dá o norte, onde você alinha a bússola e fala, vou para cá, entendeu? E mesmo para campanhas de agência e tudo, né? Cara, olha, é aqui, né? O diagnóstico tem que ser feito por caras mais vividos, mais experientes, e aí depois passando a bola, entendeu? É mesmo. E é difícil, cara, é difícil ter esses profissionais, acho que são mais difíceis de achar, assim, porque realmente, se você dá um errinho aqui no começo, né? Lá no final eu tô no processo aí de falar com algumas agências por causa da Polinésia. É muito focado no digital e tal, né? Cara, a primeira gente que eu falo, eu quero a primeira reunião de briefing comigo. Assim, nós vamos passar, separe aí 3 horas para você entender quem eu sou, o que é a Polinésia. Depois você pode fazer o que você quiser, mas se você não dá esse alinhamento, o cara vai olhar para você como ele olha para todos os clientes que ele já teve, entendeu? Como mais na esteira. Isso é difícil também, né? O lance da esteira, né? Que a gente chama. Fala, cara, não pode. A gente, acho que uma das grandes lutas que a gente tem lá é não deixar cair na esteira, sabe? Só que acaba caindo, né? Porque às vezes aquele designer que já fez 12 apresentações sobre o mercado imobiliário, né? Pega a 13ª, ele já sabe mais ou menos um caminho cognitivo para pegar, né? Eu acho isso normal, porque às vezes você tem alguns setores que são conservadores em suas formas de apresentar. Isso não é uma crítica, é só assim, Sim. É uma cultura deles, assim, eles estão acostumados com aquilo, né? Não é todo mundo que vai querer inovar, fazer coisas diferentes, disruptivas e tal. E às vezes esse discurso de inovação, eu fui perceber com o tempo. Por exemplo, a gente fez umas apresentações para uma empresa de IA,
e quem apresentava era um dos presidentes. E aí ele me chamou e falou assim, Marco, tá muito marqueteiro. E eu não posso soar marqueteiro, né? Porque eu sou o presidente da empresa. Eu tenho que soar como um parceiro, né? Parece que eu tô querendo vender pro cara, eu não posso querer... Então, sabe, às vezes você fala, tem umas minúcias. uma sutileza ali que é difícil, sabe? E, cara, começou com a Warner, começou bem, e aí vocês foram crescendo. Hoje, qual é o tamanho da... você falou pra mim de pandemia, mas depois a gente fala de... né, porque a pandemia também forçou vocês a irem pra área de vídeo, né? Sim. Agora, só pra gente... vamos hoje falar de hoje. Hoje, qual o tamanho da Monkey hoje? Hoje a gente tem 25 pessoas na empresa. Caramba, é bastante, velho. Só que 100% remoto. Tá? A gente não voltou para escritório depois da pandemia. Também não tem sentido, né? Eu confesso que assim, eu fiquei meio preocupado no começo, mas a gente, mais uma sorte, a gente estava montando uma operação digital já usando vários softwares, várias plataformas digital para ajudar a gente, porque cada apresentação, sei lá, como eu falei, você pega uma convenção, tem 500 slides, né? 1000 slides. Cara, a produção, a organização dessa produção tem que ser... Divide por 8, por quantidade de designer. Cara, é uma matemática complexa. Para um cara de humanas é complexo. Vira uma linha de produção, né, cara? Que não pode virar. Sabe? Não, assim, em termos organizacionais, né? Exato, cara? Mas você tem que ficar meio que... Você tem o eixo X e o Y de pensamento, o X e o Z, e você tem o Y também, sabe? Então você fica assim, cara, não pode virar uma esteira, mas é uma esteira. Né? Então a gente estava montando esse processo, né, esses algoritmos para ajudar a gente a tomar a decisão de produção quando estourou a pandemia. Então acabou dando sorte, a gente foi para casa, deu certo, né? Deu certo assim, 75% da equipe, 25% não funcionou bem. Não entregava. Chega uma hora que essa coisa do home office vira uma questão pessoal. Vira. Né? Então, que às vezes tem gente que gosta e gente que não gosta, se adapta ou não se adapta, é normal, sem julgamento. A gente tinha, por exemplo, né, a equipe criativa é uma equipe mais introspectiva, né? Então, assim, você passa o brief, você conversa, tal, o cara mete o fone de ouvido e fica lá, que nem eu falei, 8 horas ali fazendo. O cara tem um foco muito grande, né? O time de planejamento, comercial, atendimento, eles querem conversar, eles querem fazer reunião, né? Eles não são... Então, acabou dando muito certo para a criação, para quem tinha responsabilidade na criação, né? Porque também tinha algumas coisas assim, aí você tem que mudar o processo, né? Então, bom, o cara fica lá 4 dias para te entregar uma certa quantidade de cenas. 4 dias eu sei mais ou menos a qualidade que aquilo deve vir. Né? E aí, às vezes, vem e você fala, cara, fiz isso em 20 minutos. Né? Entendi. Então, assim, é claro, isso vem pela curva de experiência, né? São os KPIs ali, né? Os controles que você sabe, mas isso aí você precisa ser, eu sempre falo, entre aspas, num bom sentido, puta véia, né? De entender, olha, cara, você fez isso aqui, né? Exato. Isso é difícil, porque... Toledo deve sofrer com isso também. Demais. E eu também, né, tive que virar da noite pro dia a minha operação. Funcionou melhor do que eu achei que funcionaria. Que bom, cara. Mas eu sou um apegado ao processo presencial. A gente está tentando fazer assim, algumas vezes por mês só com o time comercial e atendimento, planejamento, para alinhar algumas coisas, né? Mas realmente o time criativo, assim... E acabou que hoje a gente tem criativos... no mundo todo, praticamente. Né? Porque também te dá isso. Te dá liberdade de contratação. Legal. Mas legal. É muito difícil você achar... difícil, não vou falar que é muito difícil, mas... mais, você recebe muito portfólio bom, mas no dia a dia você tem que saber se o cara é comprometido, né? Porque realmente, às vezes o cara... Não é fato de não ser comprometido. Às vezes ele fica entregando abaixo do potencial dele, né? É porque você está em casa, né? Por exemplo, agora está tendo o jogo da Copa do Mundo. Eu sei que as pessoas estão assistindo enquanto estão trabalhando, né? E ok, tem que ter, né? Mas assim, eu sempre falo, gente, vamos, né? Ter uma responsabilidadezinha, né? Assim, vamos assistir o jogo, vamos. Mas às vezes você começa um pouquinho mais cedo, né? Às vezes você... compensa em outros horários, né? Mas essa parte, assim, e aí a gente fala da IA, né, Toledo? Aí você começa a juntar que a função da equipe criativa muda muito, né? De quando eu saí da faculdade para hoje, assim,
o olhar que eles têm que ter, a responsabilidade que eles têm que ter, assim, é completamente diferente, né? E o ferramental, né? Assim, a gente está implementando IA lá na Monk em alguns processos, eu vejo que é complexo, assim, você mexer no ferramental. Sim, né? não é tão simples, né? O que me preocupa às vezes também nessa questão da IA, o Toledo já falou disso também, é que se todo mundo usar, o quanto isso você não vai começar a produzir coisas muito parecidas. Cara... Né? Assim, porque... Né? Pô, eu achava que eu não ia notar. Visual a gente nota, né? Assim, tem aqueles visuais um pouco mais tradicionais, né? Aquela ilustração meio sépiazinha, assim. Uma Muita cara gente de banco usa. de imagem também, a gente consegue enxergar, né? Tem isso, você consegue ver, né? E hoje, por exemplo, isso foi uma coisa meio empírica, né? Mas eu comecei a perceber assim, cara, às vezes você tá seguindo um médico nutricionista que você gosta do trabalho do cara, você segue, ele começa a colocar coisas nessa IA, eu deixo de acreditar. Eu falo, cara, isso... Porque tá todo mundo fazendo, sabe? Ele perde o valor, a autenticidade dele. Porque eu também vi essa mesma estética com, sei lá, um funileiro falando de... Sabe? Ou uma moça que faz brigadeiro pra fora. E aí nas redes sociais, Marco, eu sou muito cético. Porque tem muita coisa errada, muita mentira, muita coisa, e é de uma irresponsabilidade. Outro dia eu vi, ontem mesmo, eu estava vendo durante o jogo, lá no intervalo, uma mulher falando, o cara fazendo react de uma mulher que estava falando mal da aveia, sabe, né, do quanto alimento, mas falando um monte de besteira, sabe, e as pessoas usam argumentos técnicos que, assim, que quando você fala, como você não manja nada do que o argumento... Então, assim, cara, eu prefiro não acreditar. Eu prefiro fazer o pressuposto ao contrário, sabe? Sim. Eu não acredito em nada até que você me prove que isso é verdadeiro, né? E claro, você tem contramovimentos de gente que critica muito, principalmente o pessoal da nutrição e tal, que critica muito, por exemplo, os gurus da nutrição, né? Só que assim, você percebe que é uma briga entre um peso leve e um peso pesado, entendeu? É complexo. Porque o cara do peso pesado tá botando dinheiro em mídia. E o cara do peso leve faz aquilo por ideologia e ele vai no orgânico, entendeu? Então fica uma coisa meio... Só que aí o peso pesado ganha mais dinheiro, né? Então, e aí fica... O drama hoje, acho que da humanidade nas redes sociais, né, é isso. Eu resumo numa frase, meu caro Marco, eu falo assim, quem acha que o dinheiro é tudo, faz tudo por dinheiro. Eu não vou falar aqui das influências que viram, né, que vão para a Globo, né, sim. Né, e que se tornam, né, tem programa na Globo, tudo, mas a gente estava discutindo hoje em dia. Pega uma pessoa que compra um produto lá da marca, aqui eu falo mesmo, da WePink lá, né, da Virgínia. Cara, o cara que faz para ela, faz para um monte de gente. Ela não é dona da fábrica. É um white label, né? Sim. Ela faz para um monte de gente. O produto dela é o melhor? Não, porque esse cara faz para um monte de gente, um monte de concorrente dela. Não vai achar que o produto dela é melhor. Aí você fala com uma pessoa e eu falei com uma pessoa que compra... Sim, mas eu compro porque se ela falou que é bom, é bom. Então, assim, marketing é uma briga de percepção, não é uma briga de produto. Exato. Foda-se o produto. Eu compro porque ela está falando que é bom. Sim. E as pessoas... Mas isso me preocupa por um outro lado, enquanto ser humano. Pô, mas você não pensa, você não questiona aquilo que se faz? É o que eu mais... tentava passar para vocês em sala de aula, questionar, e aí isso é uma loucura, e você cria um monte de robozinho, né? Aí eu volto no George Orwell, eu volto no Pink Floyd, né? Another Break in the Wall, né? Que é aquele, lembra? Sim, todo mundo caindo no moedor de carne ali no final, assim, né? E ainda mais quando você é engenheiro, os aspectos técnicos vão para cucuia, entendeu? Né? Sim. Complicado. É difícil saber para onde o branding vai, né? Porque é exatamente isso, né? Eu lembro, você falou da questão do dinheiro, eu lembro lá do Cidadão Kane, né? Quando eles vão falar com o mordomo lá do Cidadão Kane, que ele fala assim, olha, ganhar dinheiro não é difícil se é a única coisa que você quer da sua vida, né? Essa frase bem forte do Cidadão Kane, eu falei, caramba, né? Essa frase que eu falei pra você, quem acha que dinheiro é tudo, faz tudo por dinheiro, é minha, né? Um dia eu falei, cara, quem acha que dinheiro é tudo, faz qualquer coisa por dinheiro. Sim. Né? É uma loucura. E quanto isso impacta essas marcas pessoais, né? E aí vai para as bets, que a gente estava falando antes de começar, dos tigrinhos da vida, né? Vai para pelo curso, amor de né? Deus. Eu vejo muito curso, né? E aí vai para tudo, né? Agora, cara, 25 pessoas então hoje. Sim.
Cara, é uma baita de uma equipe, cara. Vocês são... E com os clientes que você falou para mim aqui, de um nível... Vocês têm clientes fora do país, do mundo todo? Sim, a gente sempre atendeu daqui. Eu nem sei como que a gente chegou em tantos lugares, porque a gente só tinha comunicação em português, né? Na verdade, sei, assim, são pessoas que foram transferidas para outros países Isso, os expatriados. Continuaram contratando. Aí, em algum momento, um gringo contrata também, né? Então... Aí você muda o site para inglês também. Agora a gente está fazendo esse esforço, né? De ter os sites, de ter fora do país, né? De uma forma um pouco mais organizada, né? Mas realmente, assim, acabou meio que no boca a boca, assim, né? Uma pessoa passando para outra, assim. Boca a boca é a melhor ferramenta no B2B, a boca é a melhor ferramenta que existe. Ela demora, né? Demora, uma maturidade mais longa, mas é melhor. Mas acontece. E aí você acaba... Porque aquele negócio, né, Paulo? Quando o cara fala, você tem que contrata a Monk porque eu contratei, meio que... Acabou, né? Acabou. 50% da venda é feita. O cara deixa de olhar outros aspectos, né? Que às vezes quando você tá, sei lá, no AdWords da vida, o cara tá olhando outros aspectos, né? Então é melhor realmente o boca a boca, né? Mas assim, eu imaginava que isso ia ser só para as apresentações, mas para os vídeos e para as animações aconteceu bem parecido, assim, né? Que legal. E sendo que o vídeo apresentação, vídeo animação, a gente não... Né, tá num mercado muito grande, né? Muito maior, né? Gigantesco. Agora, o que é legal, que você vê, o que eu vejo na história da Monk que você está contando, é assim, a sua capacidade veio por uma assim, né? Assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa, né? Veio de uma frustração, né? Sim. Mas aí você olha e fala, pô, eu sei fazer apresentação, aí surge uma questão, essa coisa do que é inusitado, mas ao mesmo tempo não, né? Assim, é uma conjunção de fatores controláveis e incontroláveis, né? Sim. Ou parcialmente controláveis. Aí isso foi indo, mas você sempre teve reticente ou não, uma capacidade de se adaptar às demandas do mundo. Eu acho que a reticência inicial ela é boa. Você fala, pô, peraí, mas será que é isso mesmo? Meu negócio não é esse. Aí, de repente, você fala, não, né? A reticência te ajuda a se afirmar depois, né? Porque você precisa mudar de ideia, né? Cara, e quando você precisa mudar de ideia, a hora que você muda, você é mais convicto na ideia que você mudou do que na sua ideia original. Demora para você chegar, mas quando chega você fala, agora também, né? Mas acho que isso passa por uma outra questão também, que é baixa autoestima. Que eu sou um cara com uma baixíssima autoestima, né? Que é isso, uma barba dessa, que é isso, quem me dera, uma simpatia dessa. Se eu ficar 6 anos, eu não chego na metade. Eu também. E olha que acho que o meu são 12 anos, Toledo, que você consegue ter mais barba do que eu. Mas vocês têm cabelo, meu. Então você não pode falar nada, cara. Vocês estão... A base de muito minoxidil, viu? Mas meu capital plástico está muito distante do seu. Mas assim, eu sempre... Por exemplo, né, quando a gente começou a fazer vídeo animação, quando a gente falou, beleza, vamos começar a fazer. Cara, eu fui fazer pós em cinema, sabe? Outra história. Outra história. Eu fico assim, não, cara, eu tenho que conhecer tudo disso, sabe? Eu sou muito assim... É a baixa autoestima mesmo, sabe? De falar, não... Não, mas eu acho que isso é um sinal muito mais de humildade. Uma coisa assim, cara, se é pra fazer direito, vamos estudar, né? Porque você não teve... Você teve até um pouco disso na faculdade, mas estava distante e era assim, né? Era um pincelamento. Pinceladinha ali, né? Foi muito detalhe, assim, sei lá, aula de filosofia, vamos falar de cinema, essas coisas, né? Mas a parte técnica, né? Então, por exemplo, a gente começou a fazer muita captação. Cara, eu fui fazer fotografia. Claro, tem que fazer. Mas assim... Mas você já tinha uma noção mínima de fotografia porque você fez fotografia na faculdade. O legal de você fazer uma faculdade meio abrangente, como é a publicidade, né? É que você conhece um pouquinho de cada coisa, né? Isso, assim, você sabe por onde ir depois, né? E não necessariamente que você vai aplicar, né? Claro. Mas você sabe demandar, você sabe conversar com o cara. Você tem olhos de controle, né? Isso. E você sabe que, assim, às vezes o cara fala assim, precisa de um mês pra fazer isso. Cara, faz em 5 dias, né? Sabe? Então, essas coisas a gente consegue... não em tudo, né? Por exemplo, eu percebi isso no site, né? Falando um pouco de IA, a gente sempre teve uma agência para fazer o nosso site. E eu pedi assim, cara, muda aquele texto lá para mim, daqui 3 semanas eu te entrego. E na minha cabeça, cara, eu pensava assim, eu imaginava o Matrix, sabe? O cara programando, um monte de robô dando tiro nele, ele se defendendo. Falei, cara, deve ser muito difícil, cara, fazer isso. E aí eu lembro que a minha esposa é personal trainer, cara. E ela falou assim, um dia eu tava puto da vida, eu falei, caramba, o cara 3 semanas pra me mudar um texto. Aí ela falou, deixa eu entrar aqui pra ver. Aí eu mudei. Aí começou, não, eu fiz aquilo, olha, eu tô colocando uma imagem. Mesmo? E aí eu falei, cara, eu vou cancelar a agência e vou pôr minha esposa, né? Mas, cara, ela programa no IA.
tudo que a gente quer fazer no site, eu passo para ela. Isso que é muito ela louco. vai no cloud e, cara, nada conta, tá? Mas é personal trainer. Ela não aprendeu, ela Sim, fazer não é a formação. 3 séries de 15, sabe? Tipo, coisa que a gente não faz, né? É coisa que eu deveria estar fazendo, que né? a gente não faz. Toledo não, Toledo tá. Não, tá Toledo bem, é um... tá aí, né? é um- Cabelo, magrinho. Eu tô mal pra caramba. Mas ele é muito doido isso. É isso aí. A IA começa. Eu falo assim: se o cara já era da área, vamos supor, de site ou de design, se ele aprende a IA, ele potencializa a profissão dele. A IA, eu acho que separa um pouco, que nem a pandemia separou o joio do trigo, sabe? Sim. Quem tinha um negócio minimamente estruturado, pensado, né, sobreviveu à pandemia, né? Sim. E os amadores, cara, são as leis da natureza, né? Veio a pandemia, cara, né? Acaba. Isso eu tô falando desde Darwin, né? de um projeto de contábil, sabe? De o cara ter muito bem organizado a sua empresa contabilmente, até a pensar o negócio dele, vendas e tal, né? Cara, e isso é engraçado, porque foi um negócio legal, Poli, que assim, eu sempre ficava muito chateado, assim, com a minha carreira, porque eu não tive a oportunidade de trabalhar numa agência ganhador de Cannes, sabe? Sim. Eu trabalhava também um monte de agência pequena por causa da questão da grana, né? Tipo, as agências pequenas pagavam, né? E eu falo assim, caramba, né? Eu queria ter tido uma experiência de ter trabalhado num lugar bacana, né? Mas eu lembro que eu trabalhei numa agência que ela quebrou porque era muito desorganizado, né? O dono, ele aparecia uma vez por semana. Ah, e ferrou. Né? E aí tinha um diretor de arte e um atendimento, que eles eram caras mais velhos e muito amigos, os dois, e um saiu e levou o outro. E, cara, chegou um momento que ninguém sabia nada, não tinha nada, não tinha rede, sabe assim? Não, mas é isso que eu te falo. Hoje em dia, o preço que se paga, a pandemia colaborou muito por isso, com esse processo de separar o joio do trigo mesmo. Tem um cara que era desorganizado, ele quebrou na pandemia. Nossa, E cara. tem cara que era minimamente organizado, que conseguiu respirar e sobreviver. Até para você ver, assim, que eu falei do contábil, das mudanças de como existiu lá o programa que já devia ter acabado, mas não acabou, de incentivo às empresas de turismo, então já devia ter acabado, a pandemia já acabou lá foi, atrás, né? aí vira aquela coisa, aí entra no campo Tem da alguém aí política, ganhando assim, dinheirinho. mas pô, cara, os restaurantes não pagavam imposto, né? Sim. Então agora, quantos restaurantes existem e quantos entraram nesse programa? Perse, né? O Perse. Cara, assim, ninguém, né, assim, você precisa de uma estratégia de defesa, uma estratégia de ataque, entendeu? E o marketing, ele tem muito folclore, né? Então as pessoas Muito. sempre falam assim, olha, se você abre um restaurante, porque todo mundo precisa comer. É o negócio que mais quebra. Cara, que não abre no e seu fecha. restaurante, né, meu? Porra. É o negócio que mais abre e fecha. Bar e restaurante é o que mais é um dos que mais abre e fecha, sabe? O índice de abrir e quebrar, é bar e restaurante. O negócio que tá vendo isso, o negócio que mais tem é loja de roupa. Loja de roupa? Loja de roupa é o que mais tem no mundo. Porque, pensa, qualquer lojinha de bairro de roupa, né, e que sobrevive e tudo mais. Mas né? é contraditório, né? O dito popular, né? Tipo, olha, todo mundo precisa comer. Então abre um restaurante, cara. Todo mundo quer transar, então abre um motel. Cara, mas não quer dizer que vão no seu motel, né? É isso. Então, a gente tem essa... e quando a gente trabalha, né, efetivamente com o marketing, a gente bate muito nesses muros de folclores e ditos, né? Que tem que tomar cuidado para não entrar, né? Agora, que legal, cara, que trajetória legal essa que volta. E você tem. O teu negócio surgiu de uma demanda dentro de das agências que Sim. não gostavam de fazer o que faziam. Até o negócio da Warner foi uma agência que ia falar, isso a gente não faz. Não faz, né? Agora, as agências são seus clientes hoje também, não? São. Eu achava que iam ser mais, né? Eu achava que elas iam contratar mais. Contratam também, mas hoje o mercado que mais contrata a gente é farmacêutica e indústria química, exatamente por causa dessa tradução de informações, sabe? E assim, por exemplo... Quando você falou de convenção de vendas, eu imaginei a indústria farmacêutica, né? Que faz as grandes convenções. Eu palestrei numa convenção da MS e tal, né? Tá. E... Eles têm muita preocupação com essa tradução, né? Eu percebo que eles são muito engajados nisso. Que eu fui falar de storytelling, então eu estava vendendo Boa. uma ideia, mas eu peguei a ideia do storytelling, eu apliquei o storytelling no lançamento do remédio deles. Eu falei, se no remédio que você está lançando, eu faria assim. Eu falei, mas esse storytelling é meu, você não pode usar, cria o seu. Entendeu? Tá. Olha, Paulo,
foi nosso primeiro mercado a começar a querer testar o storytelling lá por idos de 2015, 2014, quando foi nessa época que eu dei a palestra. Foram as farmacêuticas. Eu lembro que uma era um remédio que eles estavam fazendo, era um remédio oral, e eles iam fazer o patch do remédio pra você pôr no braço, né? E era um remédio para TDAH, alguns desses transtornos, né? E eu lembro que tá, ok, vamos fazer. E aí, conversando com a gente de produto, ela começou a me explicar, falou assim, geralmente quem tem esse tipo de transtorno é adolescente, é uma criança, ele tem que tomar remédios várias vezes por dia, se ele esquece, ele tem uma recaída, e ele tem vergonha de tomar esse remédio. Então, ele não toma e ele tem recaída. O PET vai ajudar nisso. Aí você fala, cara, olha o storytelling aí. Agora ele funciona, né? Não, eu tenho... A gente precisa marcar um café, eu vou te contar o que eu criei para MS, para Abbott, que também tinha uma demanda e tinha de vacina, né? De vacina contra a gripe, que no B2B é um caso complexo. A MS, essa questão do storytelling, né? Como é que você faz storytelling para um cara que vai ficar 5 minutos, era para os propagas, né? 5 a 10 minutos na frente do cliente. Eu falei para a menina, como é que a gente, né? Aí eu dei uma solução que depois eu te conto. Quero saber. Foi muito legal. E eu gosto muito das apresentações, assim, porque apesar de, eu falo assim, aula não é palestra. Porque aula, se eu fosse dar aula aqui para você, hoje, quarta e depois sexta. Assim, se eu falar alguma merda na quarta, eu falo na sexta, eu corrijo. Falei na aula passada, eu falei aquilo errado. Não. Palestra não. Palestra não tem... É aquilo. Palestra não tem segundo tempo. É só aquilo. Pumba. Mas aí o fato de ser da aula também ajuda, né? E aí você tem que saber, é uma hora que você precisa dar um impacto. Tem um pico, tem uma estrutura, né? De que quando você é professor, ajuda. Sim. Né? Mas eu sou muito mais imagético, eu gosto muito mais das imagens que impactam e eu falar sobre. Eu encher de texto muito... porque você é muito bom de oratória, né? Assim, não que eu tô aqui no seu podcast, mas... Não. Você é muito bom de oratória. Depois de tanto tempo trabalhando com isso. Agora, né? A imagem também ela é muito significativa, né? A pura imagem, né? Então, na palestra eu falei do samurai. Você bota uma foto do samurai assim, fica... Aí você escrever samurai, né? Pra quê? Não, e também tem uma questão que a imagem, quando a gente, né, com o tempo, você vai percebendo que a imagem, muitas vezes, pro apresentador, ele não tá nem pensando na plateia. Ele quer um apoio para ele lembrar do que ele tem que falar, né? A imagem te dá a cadência do roteiro. E às vezes o cara, exatamente isso. Às vezes ele não tem essa visão de... Ele não tem a imagética, ele quer o texto. Mas eu, quando eu as palestras, eu roteirizo o que eu vou falar, assim, né? E dá 2 páginas, 3 páginas. Até as piadas que eu vou fazer, eu escrevo. Até as piadas, né? Essa piadinha. E aí eu repito, e vou repetindo, né? Sozinho. E vou repetindo, e depois com a apresentação. Porque assim, o improviso, ele é inteligente, mas assim, ele tem que ser a partir de algo que já está feito, entendeu? E não do nada. Então, ele tem no uma caso função dessa palestra, ali, né? Eu usava as imagens que eram guia de imagens, né? Eu colocava uma imagem, eu já sabia exatamente aquilo que eu tinha que fazer, o texto. E aí, às vezes, você esquece. E aí, você pode até esquecer uma coisa ou outra, ou de fazer uma piada, ou algum detalhe do roteiro que você não escreveu, mas a linha central está garantida, entendeu? Sim. É isso que eu faço. Mas eu escrevo até a piada. Caramba, que legal. Porque aí repete, é meio... Aí você, quando vai estudar teatro, é assim, né? E o tempo, né? Quando você estuda um pouquinho de teatro, você sabe o tempo do humor, né? Tem 1, 2, 3 do humor. E aí você, né? Você pode fazer de maneira intuitiva ou não, né? Por falar em tempo, né? Eu tava com o Toledo numa apresentação, Toledo no final do ano passado, que acabou a luz. Aí o cara falou... Segura e vai falando. E vai tocando palma. Pequeno, lugar pequeno as pessoas. Aí você vai, né? Mas a questão do timing, né? Por exemplo, uma coisa que a gente percebeu também no storytelling em apresentações, o timing de passagem de slide conta muito. Né? O que eu até falo, né? É o que tem entre um slide e o outro, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente percebia, se a pessoa tem aquele hábito de ele olha para a tela, passa o slide, espera o slide próximo entrar, aí ele entende o que ele vai falar e volta,
No storytelling, não dá. 3 vezes que o cara fez isso, já não tem mais história. Eu tenho uma técnica do cinema que eu acho muito legal, que é assim, quando você tem uma mudança de cena, de ambiente no cinema, se você perceba isso nos filmes, nas séries que vocês veem, o áudio da próxima cena, ele começa antes da mudança de cena. Um pouquinho, 3 segundos antes, assim. Sabe, assim, o sujeito tá falando com o outro. Então, mas o fulano fez aquilo, mas já não aparece ele, pumba. Aparece um pouquinho antes da mudança de cena, que é justamente para fazer, uma técnica de te prender a atenção. Os caras de cinema podem explicar melhor depois aí. Perfeito. Mas entendeu, né? É assim, é muito legal que ele você começa 3 segundos antes, 2 segundos antes, a fala, pode ver na novela isso acontece, a fala começa antes da mudança de cena. Para dar uma amarração que não é aquela cena 1. Você quebra um pouco o corte seco, por né? Isso que porque o áudio vem antes, né? Isso, por isso que a técnica... A hora que você começa a estudar isso é semiótica, isso é linguagem. Por isso que eu falo, uma das grandes habilidades, quando eu falo que... Eu fiz um post hoje falando das 4 grandes habilidades, né? Eu falo, quando você fala assim, né? Uma delas é o domínio da linguagem. E quando eu falo linguagem, não é língua portuguesa, é isso. A linguagem que existe em vários, né? Tanto que da lógica, né? Que aí tem a ver com, não é só matemática, né? Mas da lógica, é a lógica, a linguagem, o senso crítico, de olhar para tudo isso e a capacidade de aprender. Senão você não tem... Você mesmo falou hoje, eu tive que estudar isso, eu tive que estudar aquilo. Se você não tivesse incutido na sua cabeça a capacidade de aprender, a importância do aprender a aprender, você ia desprezar tudo isso. Aí as outras habilidades vêm depois. Mas linguagem é isso, né? Como é que você... No PowerPoint... Vocês foram meus alunos, eu não usava PowerPoint raramente, né? Era muito mais aquela... O que eu mais gostava, Marco, aquela lousa ficava toda fodida, cheia de coisa. E aí quem entrava falava, puta, hoje a aula vai ser foda, né? E ao mesmo tempo, quem saía... Você não pegou a época que tinha as lojas de folha branca, né? Assim, né? E às vezes eu dava aula, a primeira sobreposta. A primeira aula, a última aula eu puxava assim, a segunda era igualzinha, os mesmos, e a primeira era igualzinha. E os caras ficavam assim, nossa, então, mas e eu... Como é que você decorou? Eu falei, não, vem intuitivamente, tem uma ideia na minha cabeça que precisa ser vendida. Né? E, assim, e as pessoas, assim, quem entrava na aula falava, putz, hoje a aula vai ser foda. E quem ia da aula sabia exatamente o que significava cada flechinha, cada rabisco, Isso é linguagem. Porque no final da aula, essas pessoas já fecharam os conceitos, agora, quando você fecha numa apresentação assim, que você fica quadradinho, né? Eu acho muito complicado, por isso que eu gosto muito mais do imagético, sabe? Da linguagem não verbal. E essa coisa, se eu olhar para mudar, a não ser que você esteja com um pau de coisa, né? Mas eu sempre gostei do controle, sabe? Sim. Né? É que a sua aula era meio que um brainstorming, brainstorming, né? Mas numa apresentação formal dessas, também tem o lance do apresentador, né? Nossa, muito. Como é que você lida com... E até, eu sempre gostei de mudar sem eu ver eu sei o que está passando lá, mas... Às vezes você tem um computador na sua frente. Você consegue dar uma olhadinha de canto. E eu já vi cara também dar palestra sem apresentação nenhuma e... Puta, sim. O próprio Clóvis de Barros. Sim, Clóvis esteve aqui e tudo. É inacreditável, assim, como você põe... realmente, assim, mas percebe que acho que todas essas nuances, contextos, né? e contextos diferentes. Tem. Todas essas nuances fazem com que ter um profissional te ajudando com isso, tem que ter muito debate, né? Porque tem detalhes muito pequenos, assim. O que eu vejo, eu acho que o seu negócio, você é um alfaiate. Né? Você tira a medida, tudo. Conversa primeiro com o cliente, né? Qual é o seu estilo de vida? Que, né? Você não vai ver um terno pro Toledo, ou você vai ver um terno para ele de uma cor super roxo, né? Você roxo, com cores exóticas, né? Um cara elegante, mas fino, né? Assim, né? Sim, você faz isso, né? O alfaiate, né? E até falando, né? Contando um anti-case, né? Que a gente sempre fala das coisas boas, né? Mas assim, antes da pandemia, a gente tava com quase 60 funcionários. Caralho, velho. E foi quando deu tudo errado. Porque não dá pra ter muita gente, cara. É mesmo? Não dá, cara. A gente... É mesmo? Talvez uma falha organizacional nossa, tal. Não, curso de aprendizado. Mas assim, quando você começa a ter...
muita hierarquia e um responde para outro, que o outro responde para um, a operação começa a ficar cara, começa a ficar lenta, e aí você começa a ter pessoas que já não são tão boas, já não estão tão comprometidas, e elas meio que desaparecem no processo, né? Mas aparecem no resultado, né? E aí a gente começou a se perder nisso. Na pandemia a gente teve que cortar, né? A gente foi para 20 e poucas pessoas, mas por causa, né, não tinha trabalho para fazer. Mas e aí a partir da pandemia eu quis manter com menos pessoas, porque... Teve um cara aqui, um CEO de uma grande agência, a melhor agência de propaganda do Brasil, que uma vez me falou assim, olha, o problema não é... né, o problema é chegar nos 30 e depois dos 30, né, de uma hora que vai, né? Isso que você falou, como é que era o número? Você lembra mais do que eu falo que eu... Assim, o problema é dos 30, quando você chega... Vai crescendo, né? O problema é quando você atinge uma quantidade de funcionários que tá... Você falou, não sei se você falou entre 50 e 100, né? Que depois, de um certo, vai, mas tem essa coisa... Justamente essa... Tem uma arrebentação, né? Tem uma arrebentação, isso. Melhor... porque a cultura do, sei lá, até 30, 40, tem muita... o olhar da gente no dia a dia, em todos os detalhes. Sim. Quando você vence esse lugar, aí você precisa treinar olhares para reproduzir o seu olhar, né? E aí a cultura vai se perdendo, que eu acredito, vai ficando mais distante, né? Eu já tive você usou um termo muito bom do surf, arrebentação. Né? Arrebentação. Da arrebentação. Nossa, é um bom termo mesmo. A gente... É engraçado, né, que você usou... Hoje a Purple tá com quanto? 110. 110, então. Caramba. Mas você tem que cruzar essa arrebentação. Mas eu ainda não acho que eu cruzei. Eu ainda sofro com esses processos. Tá. Nossa, eu não conseguiria imaginar gerenciar 110. Eu acho difícil, assim. Serviço puro, né, cara? E você tá sempre meio que no topo, né, da entrega, né? Eu acho difícil gerenciar, por exemplo, né, a motivação de todo mundo, né? Eu tenho essa dificuldade, assim. Eu admiro quem consegue. Eu ainda não tô lá. Cara, Marco, eu falaria por horas aqui. Mas é que eu tenho o limite do horário, né? Eu falaria com horas aqui. A gente vai tomar outro café? Muito. Para se atualizar, né? Para se atualizar dessas coisas. E aí você sabe que eu sempre tenho umas perguntas padrão aqui no final, Sim. né? Que eu quero que você... Não pensa que você ia ficar livre delas. Vou colocar os novos óculos aqui. É aí que a gente fica com medo. E eu falo assim, né? Assim, eu sempre faço essa pergunta para quem vem aqui. Você aprendeu marketing comigo lá no início dos anos 2000 e tal. A gente falou aqui de tecnologias, né? De apresentação, de comunicação. Eu quero saber o seguinte, meu caro. E aí, os fundamentos do marketing, eles continuam sendo os mesmos? Mudaram, não mudaram? O que você me diz a respeito? Cara... Nossa, engraçado, né? Eu acho que a base do pensamento é a mesma, né? Eu lembro que naquela decisão da trilha que eu escolhi, Sim. O redator que duplava comigo falou pra mim, ele queria que eu fosse pra criação com ele, né? E ele falou pra mim, ele falou assim, cara, você vai pra marketing? Marketing é só nome em inglês pra coisas óbvias, né? Ele não tá de todo errado. Mas eu acho que essa base, ela funciona bem. É engraçado porque quando você aprende essa base, tudo passa por ela, né? Todas as decisões você acaba automatizando passar pelos 4P, vamos dizer assim, né? Isso, pela SWOT. Você até a sua própria vida, você começa a mapear assim. Eu acho que funciona. Eu assim, já vi algumas pessoas tentando desdobrar um pouco mais para tentar ganhar um pouco de mercado. Não, o meu tem os 12 P's do marketing. Teve até 14 já. Eu não sei. Aí eu acho... Eu acho que eu gosto do reducionismo, sabe? Tá. Porque aí dá tempo de você interpretar, né? Mais tem fácil. espaço de você interpretar. É mais fácil. Eu quero saber, quando você está sobre o escrutínio daquilo que é básico, mas é fundamental, do alicerce da coisa, esse é o principal escrutínio, né? Sim, sim. Eu quero saber, tem muita empresa que está usando IA porque o mundo está usando IA e ela acha que tem que usar IA, que muitas vezes não precisa, né? Sabe? Sim, sim. E o que você vê como tendência aí na tua área, nessa coisa que a gente falou de IA, de comunicação, mas uma coisa específica de tendência, o que você vê como tendência? Assim, você que vive um mundo corporativo dentro e fora do Brasil aí. Cara, eu acho que o timing, cara, eu vejo, assim, eu me assusto assim, porque, fazendo um exemplo, né, pegando assim nossos relatórios comerciais de 2009, uma apresentação tinha em média 60 slides, média. Agora tem 10. É mesmo? Muito pouco.
E aí, olha uma outra coisa É interessante. a cultura do pitch, é isso? Ninguém mais quer ouvir nada. Eu gosto, eu falei, né, que eu cara, até... isso tem um lado bom e um lado ruim. Então, é difícil saber parametrizar isso, porque, por exemplo, até eu senti isso comigo, assim. Eu gosto de cinema, fui fazer pós em cinema, gosto bastante. Assino o MUBI, sabe? Eu sou o cara do filme estranho. E aí eu comecei assim, sabe? Eu ia ver, estreou o Han, do Akira Kurosawa, remasterizado. Eu falei, nossa, é agora. Mas sei lá, tem 4 horas, alguma coisa assim. Eu fiquei com medo. Eu falei, cara, eu não vou prestar atenção. Mas isso sou eu. Né? Quando eu vejo a garotada, eu falo, cara, eles não vão prestar atenção mesmo, né? Isso eu já tô com dificuldade, né? Pois eu tenho o filho de um amigo meu, tem 11 anos. A gente foi pra Disney juntos e ele, puta fã do Piratas do Caribe, conhece tudo, sabe os personagens, sabe as falas e tal. E aí eu falei, cara, você viu todos? Ele falou, não, eu vi um cara falando no YouTube. Ah, não. E ele me falou assim, por que eu vou ver todos se tem o influenciador tal que me contou todas as histórias? Cara, isso é tão triste. E ele é fã. Ele gosta. Ele se diz fã, mas ele não quer ver os filmes. Porque ele fala, não tem porquê, eu vim 10 minutos dos 4. Nossa, isso é preocupante, cara. Isso é preocupante. Então, Nossa, isso pra mim é assustador. É assustador. É assustador. Ninguém lê livro mais de 400 páginas? Não, nossa, isso aí tá distante, né? E eu vejo isso nas apresentações, por exemplo. Em 2009, quando a gente criou um dos nossos cursos online para ensinar as pessoas a apresentar estilo TED, né? 12 minutos, 15 minutos e tal. Quando eu ia levar esses cursos para os in-companies, quando a gente ia fazer algum evento estilo TED, as pessoas estavam muito nervosas. Falaram assim, cara, mas só em 12 minutos? Meu Deus, eu não consigo. Hoje é natural. Né? Hoje eu vejo que os clientes já estão apresentando em 10 minutos, em 12 minutos. E acho que é uma coisa que não volta, né? Eu acho que tem isso... Mas eu não sei, eu acho que isso é um elástico, talvez vai... É complicado, cara, porque outro dia, por exemplo, dia 7 agora, pediram para eu dar uma aula aberta lá para um pessoal de um setor específico, academias aquáticas, academias de ginástica, academias que tem piscina, né? Então. Assim, não, você fala aqui 40 minutos. Eu falei, 40 minutos é pouco, velho. Ele falou, é mesmo? Eu falei, então, eu dava aula de 110 no mínimo, né? Minutos, né, cara? Pra mim, né? E às vezes essa limitação, aí me poda também, sabe? Eu tenho que fazer o meu é ao contrário, eu tenho que fazer esforço para falar menos. Sim. E não para falar mais. Sim. Mas isso, que doido isso. Uma apresentação, então, em 2009 tinha 60 slides, hoje ela tem 10. Tem 10, E os vídeos também. A cultura do pitch. Mas é engraçado, porque nos vídeos também, né? Muitos clientes chegam pra gente e falam assim, olha, eu quero um vídeo de, no máximo aí 10 minutos. Cara, ninguém vai ver 10 minutos de vídeo corporativo. É 1, 2... Que né? doideira. Pensa 10 minutos, né, de vídeo. A gente, às vezes a gente não tem muita noção, assim, mas 10 minutos demora, né? É um curta, né? E ainda mais quando o cara fala... Um curtinha. Eu quero em 3D, estilo Pixar. Fala, cara, isso demorar aí 1 ano pra fazer, sabe? Então... Que isso é assustador pra mim, cara. É muito louco como... eu tava vendo, né, por exemplo, as músicas agora, os caras focam só no refrão, né? Até a música, você fala, faz só o recorte do refrão e não tem mais... Tem um vídeo do Porta dos Fundos que eles fazem com o Caetano Veloso, que é muito engraçado, né? Que o cara... A música tem 4 minutos é muito, vamos fazer aqui. Você já viu esse vídeo? Não. Ele vai decepando o cara, puta. Cadê o aê do refrão? É isso, exatamente. Sim, isso. Tira um sarro maravilhoso. Caralho. Esse é assustador pra mim. E é assustador também como essas mídias acabam ficando descartáveis, né? Porque antigamente um vídeo tinha uma duração, uma apresentação tinha uma duração um pouco maior. Agora você vai pro ar, dia seguinte é outro, né? Então também vai... Mas aí vai da sua coisa, melhor para você. Né? E um recado para quem está começando. Ou começando uma faculdade, começando um negócio, começando uma carreira. Entenda como quiser. Um recado para quem está começando. Cara, eu acho que... Eu me pego muito na questão da resiliência, assim. Eu não imaginava que ia ser tão importante, sabe? E para mim, hoje eu vejo que a parte mais importante... Tem aquela frase do Churchill, né? Que ele fala que sucesso é a habilidade de ir de um fracasso até o outro sem perder o entusiasmo, né? E às vezes você perde. Eu perdi lá em 2008, quando eu fui demitido, eu... perdi completamente, né? Mas aí, a partir do momento que meio que você engata, né?
você falha muito, você erra muito, você tem muita coisa ruim para você corrigir, né? Mas você acaba ganhando tesão de corrigir, né? De ficar sempre tentando melhorar. Então, eu acho que seria a resiliência mesmo, seria você trabalhar nisso, né? Que eu acho que talvez seja a resiliência é uma coisa que a gente vai perdendo com essas questões. Resiliência para ver um filme de 2h30, sabe? De você saber que às vezes não vai chegar agora, né? Você vai precisar... Porque esse é desprendimento, é a cultura da informação, né? Que você quer saber tudo sobre tudo, e aí você fica na superficialidade, não tem jeito. Nossa, né? eu tô nessa, Paulo, assim, no Instagram, né, negócio de estudar IA, eu tô sempre correndo atrás de IA, aí eu falo, nossa, finalmente eu sei como fazer aqui o meu agente no ChatGPT, aí tá lá no Instagram, esquece o ChatGPT, agora é o Cloud. Você tá fudido. Puta, cara. Por isso que eu falo, pegue uma ferramenta e aprofunda, que senão... Vai, agora um ping-pong, pum, né? Uma marca que deixa eu colocar o óculos. Tem que ser o óculos da... Uma marca que você admira fora a sua, fora a manca, né? Cara, Krispy Kreme. O que é isso? É de donuts. As rosquinhas. Eu tenho saudade do Dunkin' Donuts, lembra? Nossa, eu tenho saudades. Seu principal concorrente, entenda como você quiser. Então, hoje, o mundo. O mundo? Cara, como assim? Eu acho que a IA acabou com as fronteiras de concorrência, cara. Hoje eu perco o negócio para pessoas que eu nunca imaginava que eu ia perder. Né? Antigamente, tinha outras agências que faziam apresentações também, e a gente se concorria entre a gente. Mas vamos dizer assim que rompeu-se os muros dos grupos estratégicos, né? Assim, né? Você Total. E aí, de novo, por isso que voltar para o básico é interessante. Porque ele fala, antigamente quando a gente fazia planejamento de macroambiente, né, a gente fazia uma vez por ano, tava muito fácil, assim, a gente fazia cliente oculto e tal, sabemos mais ou menos onde a gente está, quanto cada um tá cobrando, como cada um trabalha, beleza. Agora, a apresentação que eu perco, às vezes ela tá sendo feita... sei lá, pelo sobrinho do cara. Do sobrinho. Pela IA ou pela... Nossa, qualquer outra coisa, né? Que doido só isso. que essa parte que é ruim também pode ser boa, porque e você também pode atingir outros mercados, né? Sim. Então, eu acho que também que é uma questão de maturidade, o uso da... A IA tá no início. De novo, uma hora vai separar o joio do trigo, né? Sim, mas eu quando a gente começou a ser impactado pela IA, lógico que você passa pelas 5 etapas do luto, né? Você fala, nossa, primeiro você nega, né, tal. Mas hoje eu percebo assim, cara, então... se outras empresas, outras soluções, outras pessoas podem atacar o meu negócio, eu também posso atacar os outros. Claro. E aí você também pode fazer o uso do IA, né? Que usar a arma do inimigo contra o inimigo. Né? Eu quero saber o seguinte, algo que ninguém sabe sobre você que você não disse durante a entrevista. Bom, eu falei que eu tinha medo do número 24 na chamada. Você já foi. Caramba. Você é casado com uma personal trainer, você já falou. Sim. E que hoje ela trabalha comigo, então eu tirei ela dessa vida. É mesmo? Hoje ela é minha diretora de comunicação. É mesmo? E não porque é minha esposa, mas porque ela resolve tudo. Olha só, que humilde da sua parte, que fez faculdade, né, de comunicação e colocou passei pra ela. Mas, cara, eu acho que o poder de multitasking, de resolução, eu não sei, eu percebo isso. Assim, a minha equipe de direção, assim, eu prefiro trabalhar com as mulheres nisso, que elas fazem 30 coisas ao mesmo tempo e resolve tudo, né? Fantástico. E eu não tenho isso, eu tenho que focar em uma, focar em outra, né? Então, elas são fantásticas. Eu acho incrível, assim, como elas trabalham bem. Se tivesse assim. mais mulheres em cargos de poder no mundo, teríamos menos guerras. Com certeza. Com algumas exceções. Porque o ego, né? Com exceções da Margaret Thatcher, da presidenta da União Europeia atual, mas a maior pode ter certeza que sim, né? Sim, mas eu acho que a gente pode colocar aí, né, que eu venci o medo do número 24 na chamada, talvez. Não, se você já falou, eu quero outra coisa que você não falou. Outra se você coisa? pratica algum esporte, se você já consumiu algum produto... Cara, bom, beleza, vamos nessa. Eu antes de fazer faculdade, eu queria ser lutador de MMA. É mesmo? Eu treinava pra ser lutador de MMA. E aí eu entrei na faculdade. Quer dizer, eu vi que eu era um péssimo lutador de MMA. Entendi. Porque eu percebia que toda vez que eu apanhava na luta, por exemplo, tomava um soco na boca, começava a sentir gosto de sangue na boca, meu cérebro eu perdia. Eu ficava, puta, eu vou ter que ir no dentista, que dia que eu vou?
será que tá ruim, sabe? Na terça eu não posso, aí eu já era nocauteado, sabe? Deve ser muito ruim você descobrir que você é um péssimo lutador de MMA, né? Acho que é a pior experiência, né, cara? Até você descobrir. É doloroso, você apanhou você pra descobrir. caralho, né? Então, e aí eu... É isso que o cara da Airbnb na propaganda, agora eu lembrei, que fala assim, olha, os japoneses trouxeram o judô pro Brasil e do judô do Brasil surgiu o jiu-jitsu, entendeu? Ele fala dessa miscigenação, agora eu lembrei. Então, bom, e aí eu via que meus outros amigos que eram lutadores, eles estavam sem dente, estavam com o braço quebrado e estavam lutando ainda, né? E eu tava preocupado com o plano de saúde, sabe? Será que cobra e tal? Então eu falei, cara, não vai rolar. Em uma palavra, uma decepção na vida. Uma palavra de decepção? Palavra, ou tá. uma decepção na vida. Cara, eu acho que ficar esperando que o Brasil melhorasse. Pra mim, hoje eu tô meio cansado, sabe? Porque desde que eu sou moleque, eu ouço que o Brasil é o país do futuro, eu tô esperando. Talvez não o nosso futuro, né? O outro futuro. Talvez um futuro. Qual o futuro, né? O meu não foi. Então eu vejo que esse eu me decepcionei, assim. Eu fiquei esperando e não aconteceu. Professor Paulo, em uma palavra agora. Nossa, cara. Não, nossa cara são duas. Vai, é difícil. Pum, o que vem à sua cabeça? Você é um cara ousado. Tá, muito obrigado. Não mais do que Toledo, mas... E eu quero saber o seguinte, qual é o sentimento que, né, agora, que passa no seu coração nesse exato momento? Feliz de te rever, cara. Feliz de poder conversar sobre marketing do jeito que a gente falava em 2001, né? Sem tentar desdobrar em planos de marketing do Pablo Marçal, sabe? Acho que a gente consegue falar da essência das coisas, né? Vamos marcar um café para a gente se atualizar mais? Sim. Depois eu vou te passar o conselho. Já que as agências odeiam fazer apresentações, eu vou te passar o contato do Toledo, vai saber, né? Se não tem alguma coisa. Porque a ideia do podcast é tentar... A gente poder fazer conexões. Fazer conexões, né? E a gente sempre acaba aqui com uma frase filosófica, para não ficar falando só de marketing. A gente fala um pouquinho da vida. A gente precisa mostrar que a gente tem, que a gente tem essência, né? A gente não está só querendo vender. Como a gente está em tempos de Copa do Mundo, tomara a Deus que a minha Dinamarca tenha ganho da Costa do Marfim, ainda não sei. Eu peguei frases inspiradoras do mundo do futebol. Cadê? E aí tem essa aqui, ó. E ela caiu muito bem pelo que a gente está falando aqui, Toledo, que assim, jogar futebol é muito simples. Mas jogar futebol simples é a coisa mais difícil que existe. Páreo. Johan Cruyff. Nossa, do Cruyff? Boa, hein? O Cruyff era o cara, né? Boa, hein? Nossa, tem a ver com o marketing que a gente discutiu. Tudo que a gente falou aqui, né? Coincidentemente, né? Cara, seu recado final, quer dar um recadinho final, assim, pra gente terminar? Livre e restrito, tá escrito aqui. Livre e restrito. Uma mensagem, o que você quiser. Meu recado final vamos ver o que vai dar com a IA, o que vai acontecer com a gente, quanto tempo a gente tem para os T800 e os T1000 voltarem para destruir tudo, né? Então, eu tô nesse pêndulo, às vezes eu acho muito legal, às vezes eu fico sem dormir. É normal isso. Na dúvida, trata ela bem. Nossa, na dúvida, eu peço por favor, eu agradeço. Cara, obrigado por esse texto que você escreveu para mim, ficou muito bom. Cara. Mas eu acho que ela é muito útil para questões operacionais, acabou, né? Não tenho nada contra nesse sentido. Toledo, e aí? Seu recado final antes do nosso próximo entrevistado? Cara, pela pré-conversa, dava pra fazer mais 3 episódios, né? Sim. Porque só eu ouvi histórias que a gente nem passou perto. Não dá pra falar de tudo, né? Mas você passou na prova dele, né? Passei. Essa pergunta eu não podia passar. Passei, mas eu confesso que eu fiquei assustado, porque a gente comprou, na época, né, o Kotler, né, gigante, e aí eu pensei, bom, isso aqui é pros 4 anos, né? É isso. Não, mas eu nem falava tanto isso. Imagina, né? Só nos primeiros semestres já tem que matar, né? Mas como o Paulo falou, acho que o fato dele fazer a aula ser um grande brainstorm, a gente conseguia meio que passar por tantos conceitos juntos, né? Que quando você via, você já tinha dominado o livro, né? Então, maravilhoso. Mas obrigado, Marco. Prazer, cara, que legal estar aqui. Fiquei muito feliz. Bom, até o próximo episódio eu descubro que é insidioso, tá, Toledo? Tá bom? Pra ver se não te ofendi, porque eu vou ter que pedir desculpas. Tá louco. Ok, Marcão, obrigado, tá? Foi ótimo, Vamos tomar cara. mais um café em breve.
Toledo, mais uma vez, obrigado. E aqui nós estamos fechando mais um episódio, esse de número 24 do podcast, né? O podcast é o podcast da Polinésia, o lugar exótico de quem pensa marketing, certo? Sempre lembrando que ele é gravado nos estúdios cinematográficos de Amaury Mauro, que hoje nos ausentou, deixou o estagiário dele aí, né? Paulinho, fantástico, mas isso vai ficar marcado no meu coração, na minha mente. E o Johnny, que é o nosso oculto, né? O nosso cara que tá por trás da cortina. O cara. O cara do cara da cortina, que é um cara que você precisa conhecer também, porque ele foi, talvez, muito provavelmente, seu professor, o Johnny lá da SPM. Não sei se ele já estava lá nessa época, mas é um cara que você tem que conhecer, porque é um baita produtor, né? Um baita pós-editor, né? Das antigas, que é muito profissional no que faz, tá bom? Johnny, depois eu mando o telefone do Marcão para você, tá bom? Obrigado. Beijo para elas, abraço beijo para elas, abraço para eles. Elas quem? Todas as pessoas do mundo. Eles quem? Todos os seres humanos do mundo. Tchau. Obrigado. Legal, hein? Obrigado. Bacana demais. Tem mais.